Então, estamos começando mais um DádivaCast, o segundo podcast mais católico do Brasil, porque o AnimaCast já falou que eles são os primeiros, né? Então, eu não vou brigar com o Bertaldo e a Kenny. Antes de apresentar o nosso convidado de hoje, eu quero agradecer a Cresap, né, por nos ter cedido o espaço mais uma vez. A gente tem essa parceria com o Padre Justo com a Cresap, onde, assim que o centro de evangelização também estiver todo pronto, nós teremos lá uma sala de audiovisual onde a gente vai poder gravar os nossos podcasts e formações, tudo lá. Então, por enquanto, a gente está um pouco improvisado, mas o importante é o conteúdo, né? Por enquanto estamos aqui do nosso jeito, do jeito que Deus. Exatamente. E dizer a vocês que vocês podem ajudar, né, a Cresap dentro dos projetos que a Cresap tem, além do centro de evangelização, que precisa de recursos para poder se manter e terminar de ajustar as coisas que lá estão fazendo. Tem o projeto Bartimeu, que é o projeto que a Exap faz as quentinhas, né? As As marmitas. marmitas, são mais de 1.000 marmitas por semana, né? Exatamente. Para os moradores em situação de rua. E eles têm também o projeto Bom Samaritano, que é onde eles acolhem, né, numa outra casa, os moradores em situações de rua e dependentes químicos. Ficam nessa casa 1 ou 2 semanas, se não me engano, para poder ver se realmente querem largar o vício, e daí eles são encaminhados para as unidades terapêuticas. Então, se vocês puderem e quiserem ajudar a Cresap, a gente vai colocar na descrição aqui desse vídeo a maneira, né, o código Pix, a forma de poder ajudá-los. Precisamos, né? De arroz, feijão, que vocês puderem ajudar. Entra lá, também tem o Instagram, se coloca, né, Sim, aqui embaixo. E pelo Instagram, o Padre Gilson coloca lá todos os itens que eles estão necessitando. Vai ser bom poder ajudar. isso aí. Então, vamos lá, né, apresentar o nosso querido convidado, Samuel da Cola de Deus. Vamos imaginar que ia falar isso. Samuel da Cola de Deus. Exatamente. É, Dá um orgulho na gente. não tem dúvida. A gente que viu esse jovem crescer, né, ainda adolescente e crescendo. Antes de começar o podcast, perguntei pra ele, falei, quanto você tá, Samuel? Ele falou a idade dele, eu falei, meu Deus, passou mesmo. É verdade. Então vamos lá, Samuel. Se apresente, né, para o nosso É, povo. bom dia, né, gente? Como o Mário já falou, né, eu faço parte hoje da Cova de Deus. Hoje eu estou no meu terceiro ano vocacional, que aí é o ano que a gente fala, o ano do discipulado. Entrei agora neste ano. E, assim, é uma alegria estar aqui, uma alegria fazer parte disso. E sou muito grato a Deus por tudo que Ele tem proporcionado nesse tempo. Explica um pouquinho aí você falou no terceiro ano, Isso, vocacional. vocacional, e você completou com Discipulado. isso. Explica um pouquinho, o que que seria isso, para quem tá te assistindo? O Tá. que que seria o terceiro ano vocacional? Bem, é, a gente é uma comunidade e somos uma comunidade de leigos. E a gente trilha um caminho de vida consagrada secular. Então a gente vive 5 anos dentro da obra até chegar à consagração. Os 2 primeiros anos a gente diz que a gente é aspirante ao carisma. Então a gente vive 2 anos de vocacionado para em si a gente se tornar um membro discípulo da obra. Depois a gente caminha para o quarto ano, que é o postulantado, e assim a gente chega no quinto para a consagração a Deus. É, a consagração não é o fim, ela é o meio e a forma com que Deus nos santifica dentro de um carisma. Porque nós não trilhamos o caminho como um fim à consagração, porque parece assim, né? Entendi. Caminhou 5 anos e chegou no final. No quinto ano, a consagração Chegou ao fechou, chegou objetivo. no ápice. Não, ela é só um meio que nós, enquanto leigos, vivemos de santificação. Talvez seja muita novidade, assim, acho que é novidade porque, tipo assim, a gente conhece pouco, às vezes é pouco dito, né? Por exemplo, a Shalom vive isso, a Canção Nova, mas às vezes não é tão, assim, falado, até no meio da igreja, Não é muitas pessoas não explicado, né? conhecem. Uhum. É, mas a gente tem toda a nossa regra de vida, a gente vive uma vida de oração, a gente tem a nossa forma de evangelizar única. Cada carisma tem a sua forma de evangelizar, cada carisma tem a sua forma de levar esse rosto de Jesus
da forma com que Deus concede através do fundador, através da vivência dentro da obra. E é mais ou menos isso, assim, de uma forma bem simples, é esse caminho que a gente trilha. Sim. E lá você tem, quando consagra, né? Comunidade de vida e aliança. Sim, hoje a comunidade, a gente tem três elos que a gente fala, né? A comunidade de vida, que aí são membros que doam sua vida inteiramente. A gente E tá, mora lá? isso, a gente tá, né, reabrindo a casa de comunidade de vida lá em Maringá. Agora as pessoas vão, Legal. quem tem esse chamado, né, a vivência da comunidade de vida vai poder viver a comunidade de vida novamente, que a gente já teve, mas um tempo a gente parou. Mas agora está voltando. E a comunidade de aliança, que hoje é o meu estado que eu vivo, né? Que a gente segue a nossa vida secular, mas a gente, no meio da nossa vida secular, a gente vive como um leigo consagrado. Deixa eu só entender uma coisa. Você hoje está com uma aliança porque está aspirante e após os 5 anos você vai se tornar vida ou independe? Você faz até a consagração e dali você segue um caminho como aliança ou vida? Não, o que acontece? De certa forma, é um chamado de Deus, né? A comunidade de vida. Porque você sente o chamado a ficar nesse estado de Não é para vida. qualquer um, né? Não é para qualquer não. Com certeza. Mas é um estado que você, por exemplo, hoje a gente, só os postulantes dos consagrados, eles estão podendo viver essa experiência de ir para a comunidade de vida. Então, é uma experiência que um membro vai fazer e não necessariamente depende dele ser consagrado. Tanto que o postulante pode fazer já essa forma de vivência dentro da obra. Então, é uma vida rendida a mais, que literalmente é uma vida entregue à obra. Então, é uma forma de viver que hoje, por exemplo, eu ainda não discerni se é o chamado que Deus tem para mim, de É isso viver dentro da mesmo. comunidade de vida ou seguir no caminho de aliança, porque o caminho de aliança é essa loucura, né, que a gente concilia tudo. A nossa vida de trabalho, a nossa vida de estudo, a nossa vida de oração, tudo em meio ao dia a dia. Então não tem aquela questão assim, vou me entregar por inteiro naquilo que eu estou, né? Porque a comunidade de vida você vai conseguir cumprir a regra de vida com mais excelência, com Exato. aquilo que você tem, porque você vai ter mais disponibilidade do tempo para a obra e para Deus. Então, é uma forma de viver bem mais, vamos dizer assim, profunda que Sim. eu vejo. Mas nem todos são chamados a viver acho que essa profundidade, porque senão a gente teria os mosteiros lotados. Porque é uma forma de você se sentir, Sim, né? Eu acho que os dois lados, você me corrige se eu estiver errada, mas eu acho que os dois lados têm grandes dificuldades, sim, né? Tanto vida quanto aliança, porque você conciliar a vida de oração, trabalho e comunidade deve ser realmente uma loucura, né? é mesmo. Mas, assim, a gente concilia, porque a gente fala, né, que na realidade dos carismas existe um chamado de Deus. Existe um chamado de Deus que não é tipo assim, eu escolhi ser colo de Deus, eu escolhi ser Shalom, eu escolhi ser Canção Nova. Vamos dizer assim, não existe isso. É um chamado que Deus já colocou na sua alma. Desde antes da gente, né, como diz o profeta Isaías, desde antes que eu te chamasse, você já era meu. Então, assim, é um chamado de Deus que fala assim: esse é a via de santidade sua, esse é o caminho que Deus te dá para crescer, para você ser santo, né? Que o objetivo nosso é ser santo. Exato. O objetivo não é viver como consagrado, o objetivo não é, fazer missão, o objetivo é ser santo. É o meio para a Sim, santidade. então assim, o objetivo nosso é ser santo. Se isso não tiver escrito e firme na nossa cabeça, a gente está errado. Porque se o objetivo da gente não é aspirar à santidade, no lugar que Deus nos dá, que seja buscar, sei lá, status, alguma coisa que quer que seja, né? A gente está caminhando errado, a gente está com o olhar errado. Concordo 100%. Nossa, muito bacana, viu? Não, que orgulho, né? Sabe, estamos tão orgulhosos, né, Silvia? Nós somos muito novos ainda, né, É. Lá? A gente foi catequista dessa criatura, de Crisma, nós Crisma, um grupo de jovens com a gente, né, Samuel? Então, ver um fruto
tão bonito que você está se tornando, É. você já se tornou para a gente, assim, é quase que pais orgulhosos do filho, né? Não Então, deixa de imagina ser. a Márcia e o Jorge como é que vai estar. Só assinar as nuvens, né? Eu imagino Que que sim, né? beleza. Vamos lá. E me diz aqui, início da sua vida na igreja. Você começou a ir na igreja com seus pais, imagino, Sim, né? acaba que, vamos dizer assim, tradicionalmente no Brasil é muito comum a gente ter, né, essa questão da fé alicerçada em casa, mas a gente vive, vamos dizer assim, existe um déficit que eu vejo assim, né, na catequese, até por falta de conhecimento que seja dos pais, que seja de quem dá a catequese na igreja. Então, às vezes, a gente acaba ficando um pouco, vamos dizer assim, solto. Sim. A gente não é muito assim chamada a aprofundar na fé. Então, às vezes é só, vamos dizer assim, pelo menos é a semente plantada. E a semente ela dá um fruto. Então, quando eu falo assim, a vivência da igreja ela sempre foi uma realidade lá em casa. Então, assim, tá na igreja, rezar terço, era só isso. Ler a Bíblia, por exemplo, não era um hábito, isso é um hábito da minha mãe. Então, eu via minha mãe fazendo a leitura bíblica, mas, por exemplo, eu não tinha esse hábito e ninguém mais lá em casa tinha esse hábito. Mas, por exemplo, eu ia para casa da minha avó, eu sempre lembro de rezar o texto da misericórdia com ela. Ela mais dormia do que rezava, mas estava bom, Deus sabe o que faz. Então, assim, a vivência, né, da fé já tinha um traço, né? Mas a firmeza que eu acho que, assim, é aquele momento de impacto, assim, de Deus, veio mais, assim, no final, assim, né, da adolescência, por volta de 17 anos. Então, assim, é engraçado essa história, né? Eu crismei, gente, eu crismei, mas às vezes eu não entendia nada. Só Ah, tava lá é. assim, ó, só tava aleatório de vez em quando. E às vezes é uma realidade que a gente vê muito, né? A gente faz, né, os sacramentos e tudo, Mas a sementinha mas plantada lá, amor. a sementinha plantada vai uma hora. E até foi num encontro, assim, que eu lembro que foi o Cosme, gente. Ele falou uns negócios pra mim que eu tô assim, gente, Naquele retiro. foi aquele retiro de Cristo. Ele falou umas coisas pra mim que eu falei assim: como que esse cara sabe da minha vida? Eu nem vi ele, ele nem sabe. Ninguém sabe disso daqui. O que ele tá falando? Aí aquilo me incomodou, assim, num bom sentido. Eu fiquei assim, intrigado, tipo assim, como que Deus pode fazer tal coisa assim, né? Porque assim, né, se ele existe de fato, sim, esse cara não é um charlatão que vai chegar e falar um negócio pra você que só você sabe. Então, assim, aquilo lá foi assim, um incômodo. Mas de fato o que aconteceu, eu falo assim que Deus ele entra no nosso ordinário. E Deus foi dando os traços dele na minha vida, assim. De chegar, por exemplo, eu lembro de uma vez, gente, eu não sei de onde que é esse texto, é um texto verde fluorescente. O texto era feio para danar porque ele brilhava. E eu lembro que, tipo assim, teve uma época que eu tava arrumando lá, uma parte lá de casa, assim, um cômodo que tava com bastante coisa. E eu achei esse texto, eu simplesmente falei assim, ah, vou começar a rezar todo dia. Peguei e comecei. E nesse começar, assim, né? Tipo assim, é uma graça do Espírito Santo, né? Sim. Tipo, peguei e falei assim, vou começar a rezar. Comecei a rezar, nessa época eu entrei pro Cefete. E aí eu rezava no ônibus, que era muito mais fácil, gente. O ônibus é uma grande capela É, eu ambulante que vocês Verdade. não conhecem. sei demais. Vivi muito tempo nessa capela. É a capela mais católica, É. que você vai andando assim. Eles falam assim, ao invés de eu ficar com um telefone, até mesmo um livro, eu preferia estar rezando. Eu falava assim, vou rezar, né? E aquilo foi, acho que, né, alimentando a piedade no coração. Porque aí a virtude ela vai começando a entrar na vida da gente através da oração. E quando eu fui vivendo isso cada dia, eu comecei a falar assim, eu ganhei um planner bíblico, gente, que eu acho que foi do Saulo, da Geisa, lá da igreja. Gente, aquele plano não era bom assim no sentido assim, era muito macio, porque ele tinha, por exemplo, era Gênesis, você lê 1 e 2. Era muito grande, eu falava assim, meu Deus, que trem macio. Mas, tipo assim, eu falei assim, eu vou começar a ler. E eu li um ano, a Bíblia toda. Peguei a Bíblia e li toda, de Gênesis a Apocalipse. E, tipo assim, falei assim, e agora? Porque assim, terminou, e agora? Mas você leu como um livro de história? Não, era um livro de história, mas tinha alguma reflexão. Eu notava algumas reflexões, aquilo que Uhum. eu entendi, assim, que Deus pedia para ser feito, né? E eu lembro que, tipo assim, eu falei assim, tá, e agora? O que que eu faço com isso?
porque é como se terminou. Ah, e o que que vem depois? Isso. Então, assim, acho que foi muitas coisas. Eu lembro que o grande, assim, e primeiro impacto, assim, que eu vejo, assim, de fato, foi justamente no meu meio de vida. Eu falo assim, quando eu vejo a história de Mateus, Mateus ele estava lá na coletoria de imposto, e Jesus só chegou e falou assim, vem e segue-me. Ele levantou na hora e seguiu. Evangelho de hoje. E eu não sabia. Eu não sei mesmo, não. Eu ainda não fiz a minha Alex hoje. Mas quando o Mateus está lá assim, ó, e Jesus fala assim, vem, me segue. Uma coisa que eu mais reflito, Mateus, ele estava no lugar de trabalho, ele estava no meio que ele tinha. E eu Lógico. lembro que, assim, um dos primeiros impactos que eu tive com, assim, de trazer um novo incômodo, foi justamente o quê? No que eu tinha na época, eu estudava o dia inteiro. Saía de casa, acordava 5 horas, chegava às vezes 7 horas da noite em casa, por causa da realidade do Cefet. E eu lembro que, assim, eu estudando para uma prova, que eu estudava música e estava estudando. Era bom? Talvez não, porque você vai perdendo o foco dependendo da música que você tá ouvindo. E eu lembro que, assim, era uma playlist completamente, assim, cristã, só que não, que não tinha quase música cristã nenhuma. E simplesmente, assim, veio uma música da comunidade, assim, ela só começa assim, ó, muitos dizem por aí que nós adoramos imagens, e eu tô assim, que é isso, gente? Aí eu tô assim, eu olhei e falei assim, nossa, é uma banda, tô assim, e na minha cabeça, tô assim, nossa, os protestantes estão reconhecendo agora Nossa Senhora, gente. Ai, que vergonha. Mas eu falei assim, gente, que interessante, né? Mas aquela música me incomodou, assim, né? Ela chama Caso Não Sabeis. Uhum. E aquela música me incomodou, assim, no sentido assim, nossa, que música, assim, bonita, deu uma incomodada, assim, no coração. Linda essa música, né? É, aí eu falei assim, gente, que povo doido. É, e aí eu fui começando a acompanhar, né? Aí eu vi que não era protestante, aí eu vi que não era uma banda, aí eu tô assim, nossa, esse povo é diferente. Aí eles inventaram de fazer um evento aqui em BH, que chama Adoração no Mineirinho é Assim. E, e esse evento, assim, eu não sabia o que que era. Eu falo assim, Como é que chama? Adoração Adoração no Mineirinho é Assim. no Mineirinho? É É no porque foi Mineirinho, no foi no Mineirinho? Mineirinho. Ah, tá. Aí por isso que No deu o nome. Espaço É Mineirinho. É. porque a gente tem uma coisa dentro da comunidade chama Adoração na Nossa Casa é Assim. Ah, Que aí tá. a gente Foi adaptado. junta e reúne para Junta a galera dentro da rezar e casa e faz. cantar e Eu acho que eu já faz. vi uns vídeos da Sim, Polo é da muito. A galera. maioria são adoração na nossa casa é assim. Já fui na Casa Ictus, lá, acho que é lá em Curitiba, já teve um. Acho que se eu não me engano, em outras cidades também, mas foi todos em casa. O do Mineirinho foi O que eu no vi ainda estádio. o Hugo, né? O Hugo ainda Sim, tava na. sim, a maioria deles o Hugo ainda tava. Acho que é só o último agora que ele não está mais Quem na Mas obra. O Hugo, o Hugo é o fundador da comunidade, é né? só pra É gente aquele que não. recebeu de Deus, né, esse carisma que hoje nós vivemos. Ele é o Ele fundador. é o fundador, junto ele e a Rosina, né? Que eles eram casados. E né, o Hugo recebeu essa graça fundante para trazer esse carisma que hoje é a Colo de Deus, né? Já teve outros nomes, já teve outros sinais sacramentais e hoje a gente, né, é Comunidade Católica Colo de Deus, ou Associação Privada de Fiéis Colo de Deus Santíssima Virgem. E é uma realidade, assim, que ele trouxe para nós e a gente, assim, é muito agradecido a Deus. Hoje ele não faz mais parte Hoje ele da obra, saiu. ele segue o caminho dele e a comunidade segue o caminho dela, mas a gente é muito agradecido. Josina? Rosina, Rosina, ela ainda continua. ela continua ainda. É, o Hugo, ele fundou uma outra comunidade, a Sim, Samaria, se não me engano. sim, ele Ah, fundou tá. um monte. Mas voltando, Voltando ao voltando, Mineirinho. voltando Mas, atrás. mas no Mineirinho ele. Tava, a maioria dos vídeos que você pode até encontrar no YouTube, ele tá lá, assim, tá na frente até, Uhum. mas eu não sabia o que que era. Minha mãe, assim, vamos dizer assim, minha mãe tem a vivência da renovação carismática, É. mas, tipo assim, gente, eu não fazia completamente ideia do que era, não Mas fazia. ela conhecia? O quê? Minha mãe? A Colo de Deus? Não, só acho que eu conheci, assim, por acaso, Eu acho que eu por só. acaso de Deus. Por acaso não sabeis? Por acaso, Deus. Se ela. A sua mãe, bom, pelo menos é o que eu imagino que ela, do que ela, a vivência e renovação que ela tem, é, ela deve conhecer mais pessoas mais famosos
Que todo mundo canção nova, Minha mãe conhecia mais Canção é Nova, mais, tipo assim, é Shalom. uma ela é mais tradicional da renovação. É, que tem muitos novos, né, que eu falo assim, que às vezes muitas pessoas não conhecem, tipo Shalom, Cristo Alegria, Cristo Cairó, Alegria. não, Shalom não, Shalom é conhecido, É, Cairó, a Cristo é. Alegria, a qual de Deus mesmo? São todas comunidades renovadas. Sim, são comunidades e a gente faz, né, justamente essa vivência de leigos consagrados, Tá. que aí é um pouco distinto, às vezes, por exemplo, que às vezes na renovação ela se firmou só como movimento, ela não É, se sim, firmou como uma comunidade, É, sim, que aí, vamos dizer assim, para a igreja tem uma diferença, né, entre é comunidade e sim. movimento. uma grande diferença, Isso, inclusive. uma grande diferença, que até em vivência, de certa forma, Uhum. né? Que a gente, eu creio que a gente tem uma vivência muito, vamos dizer assim, ordenada, assim, dentro de uma obediência, de muitas É, coisas. O movimento acaba que a você, comunidade traz regras, né? Ela sim, você tem que traz ter a obediência, fala assim, a grande isso. virtude da obediência, que é tão cara aos nossos tempos, né? Mas, voltando pro mineirinho, a gente nessa etapa. É, mas assim, eu não conhecia muito bem assim o que que acontecia, né? Eu falei assim, gente, eu só senti de ir. E eu ia sozinho. Assim, pra mim era uma grande novidade ir sozinho, porque eu tentei convencer tanta gente pra ir, mas ninguém queria ir. Aí eu falei assim, não, que difícil. Aí eu lembro que gente, eu não tinha muito dinheiro assim pra arrumar, né? Eu tinha o quê? 2018 que aconteceu, eu tinha 17 anos. E era um evento pago. Era um evento pago, porque, tipo assim, como a comunidade é missionária Precisa de e não espaço, tem, né? assim, condições, né, de fazer assim, se a gente vai fazer, a gente conta com a providência e com a graça de Deus, né? Eu lembro que quando a gente foi chegando próximo a data, eu falei assim, eu quero ir nesse negócio. E fui comprar. Eu arrumei um cara no Facebook, gente. Gente, olha que A loucura. loucura, presta E atenção. paguei um boleto, gente, pra ele, que ele não ia Ao conseguir ir. serviço. É, E aí eu fui na lotérica, gente. Eu fui na lotérica. Eu nunca tinha ido até na lotérica fazer umas coisas dessas. Eu falei assim, vou na lotérica pagar o boleto pra ficar isso com o para negócio. divulgar, você não sabia nem o que que era de Não, não sabia o que que acontecer. era. E Interessante. simplesmente eu falei assim, beleza, foi. Chegou, acho que por volta na semana, não sei o que aconteceu, o lote foi cancelado. Que ele Oh, comprou. Aí eu falei assim, gente, eu não acredito. E tipo assim, eu falei assim, gente, que absurdo. Mas aí eu quase desisti, né? Porque na época chegou, vamos dizer assim, né? O E último você já tinha lote. pago? Já, mas, tipo assim, aí ele se tornou, ele me devolveu o dinheiro e tal, e ficou tudo certo. Mas, tipo assim, chegou, acho que como tava bem próximo, a comunidade acabou colocando esses negócios de lote, né? Então colocou esse negócio, e eu lembro que tava muito caro. Eu cheguei assim, mãe, tá tal valor. Eu falei assim, nossa, filho, tá puxado. Aí eu lembro que, tipo assim, eu não sei como minha mãe conseguiu encontrar aquilo na loja ali em Venda Nova, chama Mãe da Igreja. Aí Isso. conheço. tava vendendo ingresso. Gente, eu falei assim, gente, vendendo ingresso naquele lugar. Falei assim, vamos lá. E era R$ 20, gente. Eu lembro que assim, ele chegou, eu paguei R$ 20. Eu acho que no online eu tinha pagado 50. Eu falei assim, gente, que absurdo. E eu lembro que eu falei assim, tá, beleza, agora eu vou sozinho. Aí eu falei assim, o meu maior problema, eu falei assim, cara, eu vou sozinho. Pra um lugar que eu nem sei o que que é. Um tanto de gente que eu nem sei o que que Você vai não parou para se acontecer. perguntar por que que eu tô fazendo isso? Não. Eu acho que assim, eu acho que nunca foi um ato tão de coragem assim que Deus deu, porque acaba que eu sou mais, vamos dizer assim, retraído diante das coisas. Eu falei assim, simplesmente eu vou. E eu falei assim, eu tinha a decisão que eu tinha que estar lá naquele lugar. E aquele dia era 12 de maio. Assim, 13 de maio é dia de Nossa Dia de Senhora do nosso. Rosário de Fátima. E eu lembrei assim, eu falei assim, cara, eu sei que eu preciso estar lá. Tipo, não sei por que eu tenho que estar lá. Mas dia 12 de maio era o dia que você estava comprando o Não, ingresso ou é o dia do dia evento? 12 Dia do evento. dia 12 foi o dia que eu comprei, O Ah, dia o ingresso. 12 foi o dia que eu fui. Ah, o Tipo evento assim, era no mesmo dia. não, porque, tipo assim, eu tinha perdido e eu falei assim, não, vai dar, eu vou ir sim. Aí eu fui, e simplesmente eu falei assim, cara, eu vou. Aí minha mãe gente, achou e eu falei assim, tá, agora eu vou então. Aí eu falei assim, agora eu vou. Então, tipo assim, aí eu fiquei aquele negócio assim, eu vou, mas eu vou sozinho. Eu Deus vou, te mas eu vou chamou para esse sozinho. evento melhor. é, E eu lembro que, tipo assim, quando eu cheguei lá, eu falei assim, meu Deus, era uma fila gigantesca. E era engraçado, gente, porque assim, no dia tava tendo um festival funknejo no Mineirão, não. e no Mineirinho tava tendo por duração. Eu falei assim, meu Deus, que loucura aqui, né? E eu lembro que eu cheguei e falei assim.
Gente, esse tanto de gente nessa fila aqui, eu não sei o que que eu vou fazer, mas eu falei assim, eu tenho que entrosar com alguém. Eu falei assim, vou começar a conversar. E quando eu comecei a conversar, aí eu fiquei assim, fiquei mais confortável, vamos dizer assim, né? Que dá uma segurança, você não tá É num da ambiente estranho. Aí na Uhum. hora que eu comecei a conversar, chegou uma serva da comunidade lá e falou assim, gente, quem tá com ingresso presencial tem que ir pra outra fila. Eu falei assim, oh Deus, lá vai eu de novo. Só porque agora tá ficando bom, tava ficando isso. seguro. E- Mas aí era uma fila, gente, minúscula. Tipo assim, as pessoas de ingresso, por exemplo, é uma fila que, sei lá, se tinha acho que 30 pessoas, era muito. E eu lembro que eu falei assim, vou começar a conversar com esse povo aqui. Falei assim, tem que dar um jeito, porque eu lembro assim que foi bem. Falei assim, nossa, é difícil, porque eu falei assim, tava começando num lugar, agora tem que ir pra outro. E eu lembro até o nome das pessoas que eu comecei a conversar, porque era Maria Eduarda, Maria Clara, Amanda e Guilherme, e tinha os pais da Maria Clara. Falei assim, nossa, vou começar a conversar com esse povo. Comecei a conversar com eles, fiquei lá e tal, durante todo o encontro, aí eu tô assim, gente, que coisa é essa que tá acontecendo aqui? Porque é igual, por exemplo, né, dentro da comunidade, dentro da renovação, né, a questão do repouso, a questão da oração em línguas, e eu tô assim, gente, o que que tá rolando nesse lugar? E eu lembro que, tipo assim, foi um certo estranhamento, né, por não conhecer, a gente estranha aquilo que a gente não conhece, e eu falei assim, gente, que loucura isso daqui, né? Aí eu tô assim, e eu lembro que assim, de sentir assim, Deus tão presente naquele lugar, assim, durante a adoração, teve a adoração eucarística e tal. E eu lembro que. Aí eu falei assim, nossa, esse povo cai do nada, assim, nem sei o que que é isso. E eu lembro que aí eu vivi a experiência justamente do repouso. E assim, eu nem sabia o que que era. Você Então, viveu assim, neste dia? foi. E tipo assim, eu não sabia o que que era. A gente simplesmente eu falo assim, eu não sei o que que é. Mas eu sei que é como se Deus te parasse para te curar e você, assim, eu lembro que eu falei assim, foi a melhor coisa que eu vivi no mundo, De assim. uma forma que você não se portaria acordado. Sim, eu falei assim, gente, foi a melhor coisa que eu vivi no mundo e eu não sei dizer o que que é. E eu fiquei assim, meu Deus, que loucura é essa? Porque, tipo assim, eu saí de lá e eu fiquei assim, que eu acho que o evento começou umas 4 e terminou já por volta de meia-noite pra frente, se bobear. E Sim. eu lembro que eu fiquei assim, gente, o que aconteceu aqui? E é como se, de fato, né, tipo assim, é um caminho de conversão. É como se eu sentisse daquele dia que já não era eu que mais estava pensando, mas era Deus que entrou na minha vida de fato e falou assim: olha, você é uma nova pessoa agora. E eu lembro que a oração sincera que eu fiz para Deus, que eu falei assim: ó Deus, eu não sei nada da minha vida. Não, antes de entrar no Mineiro, eu falei assim: eu não sei nada da minha vida. Só quero entender uma coisa, eu quero entender o meu lugar. E eu, tipo assim, eu nem sabia o que que era lugar, eu só queria, sei lá, eu nem. Você fez Porque eu, uma eu fiz oração. uma oração sincera, assim, pra Deus. E na minha oração sincera, Deus foi literalmente. Ele me tocou de uma forma muito, que eu falo assim, poderosa, assim. De mostrar e falar assim, cara, não precisa de mais nada do mundo. Tipo assim, vamos dizer assim, os prazeres da juventude, tudo mais. Eu falei assim, pra que é isso? Tipo assim, o que me vale isso tudo? Eu falei assim, é a história do encontrar a pérola de grande valor. É de fato você chegar e encontrar a pérola de grande valor. Você acha que esse repouso no espírito que você teve foi o que virou a sua chave? Você levantou Foi. outro? Esse dia foi tipo assim, eu falo assim, porque igual a gente fala assim, quando você tem a experiência assim, grande com Deus, ela faz uma marca indelével na gente. Então, tipo assim, é como se aquele dia, eu falo assim, tem uma profecia na Bíblia que fala assim, ó, eu tenho um fogo cerrado no peito. É como se meu coração ardesse todos os dias. E eu falo assim, é o que eu vivo até hoje. Então é como se desde aquele dia Deus depositasse uma chama tão viva dentro do coração que ela é inegável. Tipo assim, eu poderia fingir qualquer coisa, eu poderia sair de tudo, mas é como se ele está aqui. A chama ela vai continuar viva, independente do que eu faça. Porque é como se o chamado de Deus, igual na vida que eu falo assim dos santos, eles tiveram um impacto com Deus, eles tiveram aquilo que eles viviam uma jornada e simplesmente se converteram. Sei lá, Paulo, por exemplo, né? É, Ele conversão vivia, mais forte, ele né? vivia o que a vida dele, ele simplesmente teve um grande impacto. Em 3 dias ele se tornou um novo homem.
de perseguidor ele passou a ser perseguido. Então, assim, é uma mudança de chave. Isso é a primeira conversão, né? Hoje eu entendo já de fato como a primeira conversão, que é uma conversão que é o impacto, às vezes, de Deus na sua vida, através do amor, através, assim, da verdade revelada, né? E o segundo é da maturidade. Aí da maturidade é mais demorado. Eu demorei 1 ano para começar a falar assim, opa, a maturidade. Então, tipo assim, aí você vai crescendo. Ah, a vida sacramental, confissão, é, né, a luta e o desapego total dos pecados mortais. E muitas outras coisas que a gente vai aprofundando e crescendo na fé. Deus vai incomodando a gente. Tipo assim, Sim. ele vai mostrar. Você já sabe o que que é errado. Mas é como se você falasse assim. A consciência de falar assim. Ah, você vai conhecer depois. Vai que ele não tá vendo, né? Você vai conhecer isso daqui depois. Você está na ignorância, então não é pecado. É, mas aí é como se, né, a experiência com o amor de Deus, ela traz um incômodo. É como se você sentisse que você está traindo de fato Jesus e tá. E tá, né? Então, tipo assim, algumas coisas que Exatamente. você faz, você fala assim, isso agora me incomoda tanto, por quê? Antes não me incomodava. Então, assim, é estranho aos olhos do mundo, tipo assim, aquilo que você vai mudando, né? Porque eu falo assim, hoje em dia a gente vive uma cultura de massa. Todo mundo faz, então eu vou fazer. Todo mundo vive assim, então também eu vou viver. E, É e é manada. uma contracultura. Eu falo assim, a gente hoje, na verdade, enquanto católico, de fato, a gente, quem está buscando vivenciar de fato a fé, é viver uma contracultura. Eu brinco que, assim, o Brasil se diz católico, mas o Brasil não é católico mais. Hum. Então, assim, a gente pode ter tido a cultura católica implantada, mas se você pega a realidade de fato, é muito diferente. É, com certeza. Extremamente diferente. Hum, E a partir daquele momento, te cortando, Pode falar. a partir daquele momento que você saiu desse evento, qual foi o seu próximo passo? Aí que você falou, eu vou entrar na colo de Deus. Como é que foi isso? Olha, a minha vontade, eu falo assim, eu fico brincando assim, né? De fato, para mim, foi uma conversão. Então, eu falo assim, é um recém-convertido. Aí você fala Aí assim, tá naquele fogo, né? A você quer fazer euforia. qualquer É, coisa. É, Vou ali não, você vai a qualquer no lugar. funk Ninja agora que eu vou converter todo mundo. Não, você sai corajoso. você quer ir em qualquer lugar também da igreja. Você fala assim, não, agora eu vou em tudo, não sei o quê. Aparece qualquer coisa. Não, você vai, eu vou, eu tô. Incrível. Não, você tem dinheiro? Tem não, mas eu arrumo dinheiro. Dano, tá? Eu É, providencia. eu lembro que daquele dia eu falei assim, nossa, cara, Deus é real. Eu lembro que eu fiquei 1 semana simplesmente assim, aéreo. Eu fiquei assim, Deus é tão real e eu tô assim, Digerindo, né? meu Deus. Aí acho que depois, assim, acho que depois de uns dias eu cheguei e contei pra minha mãe o que que eu vivi. Eu falei assim, mãe, eu vivi um trem estranho. Aí eu fui pesquisar na internet. Isso assim. Aí eu falei assim, gente, o nome disso é repouso. Eu falei assim, interessante, né? Eu falei assim, eu não conheço, mas, tipo assim, interessante isso, né? Aí até hoje eu acho que de fato, assim, né? Eu ainda não aprofundei nesse quesito, vamos dizer assim, da fé, que às vezes até, vamos dizer assim, é discutido, às vezes rebatido por alguns lados, mas eu falo assim, eu não sei se eu não vivesse isso, eu não sei se eu trilharia um caminho de conversão. E não foi nada forçado, não foi nada, tipo assim, mentiroso. Que alguns têm alguma dificuldade, às vezes, em entender Uhum. a realidade, por conta, talvez, da influência protestante, de, às vezes, isso ser um pouco, vamos dizer assim, de certa forma, banalizado em alguns lugares, por tristeza, né? Porque eu falo assim, é um Deus que, é um dom que Deus dá, mas banalizar eu acho que é um sacrilégio, né? É. Você transforma aquilo que é sagrado em profano, né? Vira motivo de chacota, de piada. E, e eu lembro que eu fiquei assim, 1 semana, eu tô assim, meu Deus, cara, o que que eu faço agora? Tipo assim, Pois e é. eu lembro que, tipo assim, muitas coisas eu comecei a ver, né? Tipo assim, eu criei um ambiente muito complicado, acho que até lá no Cefet, que aí entrou muitas coisas que, por exemplo, eram conflituosas até com a fé, né? Por conta, de certa forma, a gente sabe que a realidade, vamos dizer assim, federal ou que seja, de escola, ela tem uma. Não é doutrinação que eu falo. Eu falo assim, é como se é uma opinião, ela é baseada em a verdade. Em várias matérias, por exemplo, história,
sociologia, filosofia, geografia, não é mostrado os 2 lados da moeda, é mostrado simplesmente assim, ó: "Olha, funciona assim e assim". Na Então, escola, com basicamente certeza. basicamente se você, você só tem essa margem. Eles não mostram, vamos dizer assim, sei lá, eu vou dar um exemplo que eu falo assim, que ele é simples. Eh, Tem a história, por exemplo, do grande dilúvio, que alguns historiadores defendem. Mas outros não defendem isso, que aí não é ensinado a teoria, por exemplo, das hidroplacas não são ensinadas dentro da escola. É só ensinado o quê? Das placas tectônicas de não sei o quê. Mas essa aí nem E eu conheço, essa não, hidroplaca. mas é porque é justamente porque, tipo assim, a gente não aprende nada, vamos dizer assim, fora. A gente aprende Na o que verdade, a gente. nos ensina. É, Tipo assim, a gente aprende, por exemplo, a história que nos ensina, por exemplo, dentro da escola. Por exemplo, que é errada, inclusive. muitas pessoas, por exemplo, eles dizem, por exemplo, começa a falar sobre Inquisição. É o assunto que eu mais gosto, porque fala assim, vai começar a falar errado. É, porque Nos livros de eles, história da escola, 100% é, errado. eles começam a ensinar, e, tipo assim, se você olha e fala assim, eu lembro que uma fala da professora lá eu falei assim, gente, ela é completamente equivocada. Ela disse assim, não, aí a igreja, né, na Idade Média, ela foi e criou o purgatório. Eu falei assim, tá. Nossa. Quando Oi. ela falou assim, não, a partir do momento que ela falou, a igreja criou o purgatório, eu falei assim, ô Rita, você tá errado. Você Porque, tipo fala assim. assim, é uma realidade. Como que você cria algo que já é uma realidade que não é nem da igreja, gente? Isso Se que eu quero dizer assim, você falou com a eu falei, professora? mas ela era super militante, então assim, não tinha Ah, como mas qual não é? muito, mas ela era tipo muito ferrenha. Entendi. Então, acaba e aquela época também assim, eu acabei deixando de entrar, por exemplo, grande parte das coisas em tipo assim, de o Jesus revolucionário, não sei o quê, e etcétera, que é uma mentalidade que eu falo assim, É. imatura, a teologia da libertação, né. Eu lembro que, tipo assim, o meu Que, na rebate verdade, a com teologia da ela libertação não difere de nada à militância esquerda, sim, comunista, basicamente ela é só um marxista, apoio, enfim. né, então eu vejo que ela é um apoio. Nasceu daí, né? E eu lembro que quando ela comentou, eu falei assim: "Cara, existem coisas que vão começando a divergir". Eu lembro que aí eu já tinha tido meu impacto com Deus, eu falei assim: "Tem coisas que começam a divergir, né", tipo, você fala assim: "Gente, mas ela tá muito errada", tipo assim, e se ela tá assim, olha o que que ela segue. E tipo assim, aí você vai olhando outras coisas, né, por exemplo, acaba que virou uma cultura de massa, por exemplo, eu falo assim, de certa forma que seja, eu acho que eram 26 alunos na minha sala, todo mundo era de vamos dizer assim, né, adepto aos ideais de esquerda. Influência de família? Talvez, influência da Mas isso era escola? na faculdade ou na Não, no escola? Cefet, No Cefet. porque eu fiz técnico integrado lá. É, E acaba que é natural. E eu falei assim: "Gente, principalmente nas escolas federais. sim", mas aí acaba que, de certa forma eu vejo uma falta de maturidade nas pessoas no estudo. Sim, Não é mas não é isso é de propósito, né? mas tipo assim, tem para ambos os lados. Quando eu falo assim, que seja a pessoa que se adere, por exemplo, ao pensamento da direita, a pessoa que se adere ao Sim, pensamento da esquerda, sim. ambos são geralmente muito, vamos dizer assim, pobres São Rasos. intelectualmente. superficiais. São, eles tipo assim, ninguém estuda de fato, assim. Chega e fala assim: "Nossa, não sei o quê, vou entender isso". Sei lá, por que que eles definem tal discurso? Por que eles definem tal coisa? Aí, geralmente não existe um aprofundamento nisso, né, é o reflexo, na verdade, eu acho que do brasileiro. O brasileiro é muito para fora e pouco para dentro. É. Então, culturalmente foi implantado isso para eu falar assim: "Nossa", que a gente acaba não "Ah, eu acredito nisso". Por quê? Porque eu acredito. Tipo assim, se fulano Porque de foi tal fala imposto que eu acreditasse é, nisso. então, eu lembro que era muito fácil, assim, as coisas, mas eu comecei a questionar algumas coisas. Falei assim: "Gente, mas faz sentido, sabe? Faz sentido, por exemplo, a defesa de um movimento feminista? Faz sentido isso?" Você já estava tão cheio do Espírito Santo que você começou a A ter a questionar. sabedoria de discernir Sim, sobre isso. Esse evento no Mineirinho foi em que ano? foi em 2018, foi 12 de maio de 2018. 18. E esse momento que você está falando no Cefet era em 2018 também? Foi, porque Ou logo eu depois? entrei no Cefet em 2016. Então, assim, eu vivi lá dentro, né, os 3 anos do ensino médio integrado, então, assim, é muito diferente, porque lá é como se você já estivesse Pois numa é, mas então faculdade 16 e 17, que você ainda não tinha vivido essa experiência.
Eu era meio arrogante, viu? Nossa! Mas arrogante em qual sentido? Você também pendia para esses ideais de esquerda junto com a De manada? certa forma, sim, porque acaba que é igual eu falei, é uma cultura de massa, o que todo Você mundo anda junto, tenta né? fazer, Você vai e a na gente, correnteza. né, igual, por exemplo, a gente que tá na adolescência, né, e entrando, assim, na fase adulta, é um pensamento nosso, assim, por falta, às vezes, de preparo emocional que nós temos naturalmente, Emocional, mudança a hormonal, tem gente tudo envolvido ali. tem muita Então, coisa e a gente acaba entrando, por exemplo, nesses anos, o que que você quer de fato? É igual, por exemplo, a minha oração sincera para Deus foi: "Deus, eu quero entender o meu lugar". Se eu quero entender o meu lugar, é porque, tipo assim, eu não era conformado onde é que eu estava. sim, E independente, aí e o que que você quer se fazer? Você quer ser inserido e se encaixar, que é a vamos dizer assim, é a maior realidade que a gente tem das pessoas hoje em dia. Por exemplo, se você não é de tal forma, você provavelmente não vai se encaixar em determinado grupo. e não é Então, só não vai se encaixar, você não serve. você não serve, é o utilitarismo, Exato, que você é útil a partir do momento que você é interessante. discorda, você tá fora. É, E eu lembro que aí, tipo assim, é uma questão de, se você não aceitar isso, meio que você não vai ser inserido. Então, tipo assim, aí você se insere no meio e você vai ficar no meio. Porque vamos dizer assim, é uma naturalidade social que eu percebo, né? As pessoas elas vão aceitando às vezes até coisas absurdas, mas simplesmente para o quê? Para se inserirem. É. Então, é um reflexo que a gente tem hoje. E de certa forma a juventude e que seja, hoje eu falo assim, eu percebo que os adultos de 40 anos, eles se comportam às vezes como jovens de 18 anos. nossa, é o que mais Então, assim, a gente tem um déficit de maturidade muito Tem. grande. Eu absurda, estava né? vendo outro dia, eles falam que hoje é considerado que a adolescência ela acaba aos 35 anos. Aumentou, né, a idade. Mas eu Você não duvido pensa, não. sim, porque hoje você 35 ainda tá novo. facilmente você encontra homens com 35, 40 anos que moram com os pais até hoje e não querem largar. Para que eu vou ter que sair de casa? Se eu sair de casa, aumenta a minha responsabilidade. Aqui eu tenho Comodismo. casa, comida, roupa lavada. E o meu dinheiro é só, Exato. né? Mas, Sim, ô Samuel, então assim, vamos voltar lá. Você saiu desse encontro e aí você se viu diferente. E aí sim, dentro do Cefet você percebeu que você ali já era diferente do resto. sim. Que todos os seus colegas, todas as pessoas que conviviam com o Samuel de 2016 e 2017 lidaram com o novo Samuel de 2018. Como é que foi isso? Eu acho que, tipo assim, eu acho não, eu percebo, né, eu me tornei muito, acho que mais, vamos dizer assim, não é carinhoso, assim, de fato, é muito mais acolhedor com as pessoas. Porque eu lembro que nesse período, eu lembro que, tipo assim, quando eu entrei no Cefet, eu falei, pra mim foi uma grande dificuldade, porque, tipo assim, eu saí de uma escola, agora eu vou pra um lugar, eu falei assim: "Gente, eu tenho que conhecer gente". E eu falei assim, isso pra mim às vezes me incomodava. Eu lembro que justamente eu não como eu não me encaixava, às vezes eu era um pouco grosso, às vezes eu falava as Entendi. coisas sem pensar, não sei o quê. E eu vi que, tipo assim, é como se, tipo assim, eu ficasse mais compadecido das pessoas. Eu tivesse um olhar agora que não era mais um olhar que seja, às vezes, até de grosseria, É tipo assim. porque a partir dali Deus olhar por você, né? É, e assim, eu lembro de começar a ter um olhar, assim, que eu falo mais dócil para as pessoas, de ter um olhar que, tipo assim, de pensar no outro, de fato, não simplesmente, eh, agir da forma que eu pensava que era certo. Que seja, por exemplo, é igual, no Cefet acaba tendo muita diversidade de ideias, muita diversidade até de realidade de vida. Então acaba que se você, por exemplo, sei lá, vamos dizer assim, por preconceito mesmo de fato, vamos dizer assim, repele a pessoa, é uma forma natural. Mas a gente, enquanto cristão, eu sinto assim que a gente é chamada a trazer esse acolhimento e se a pessoa ela quiser vir para Deus, ela vai vir e amém, vai ser a decisão dela. Mas se a gente, por exemplo, né, age, por exemplo, de uma forma grosseira, age de uma forma que seja, a pessoa talvez ela nunca vai ter nem a oportunidade de ter esse impacto com Deus assim, de se encontrar com Deus. No lugar de você ser um instrumento dele, você acaba afastando, né, o Sim. outro. E acaba que, por exemplo, eu lembro que eu fiquei assim muito
vamos dizer assim, apegado até à minha turma, porque, tipo assim, eu fui de fato falando assim, eh, me abrindo, tipo assim, a viver com as pessoas e não, assim, ser às vezes durão, ser mais grosso e tal. Hoje mudou um pouco? Mudou, porque, tipo assim, eu falo assim, eh, que antes eu, por exemplo, eu não falava minhas ideias, tipo assim, quando eu falo assim, aquilo que eu escolho enquanto homem, enquanto cristão. Então, por exemplo, né, eu lembro que na época eleitoral, gente, eu não sei o que aconteceu, eu nem fiz opinião política, eu simplesmente fui falar sobre inversão simbólica, que é justamente pegar os símbolos e inverter, por exemplo, o símbolo de que é um homem, de que é uma mulher. E simplesmente eu peguei, é um artista famoso dentro do mundo secular, só que eu nem conhecia. Eh, e eu lembro que, tipo assim, eu simplesmente peguei e compartilhei isso como o quê? Como a questão da inversão simbólica, que é os símbolos invertidos. Não é um símbolo mais firme de uma figura. Eu lembro que ontem até mesmo na aula de filosofia, lá na PUC, eu lembro que a gente teve justamente o professor falando assim: "Ah, a gente é um ser simbólico". E eu falei assim: "Se a gente é simbólico, se a gente não tem os símbolos bem formados na nossa mente, a gente às vezes vai ficar, tipo assim, relativista. Então a gente não vai saber, por exemplo, na hora que vem na sua cabeça a figura de um homem, de um pai, como que vai vir essa figura de um homem, de um pai?". E eu lembro que, tipo assim, gente, isso virou um bafafá. Como que eu falo assim, né? É a história do cancelamento, né? É basicamente 90% lá fez o cancelamento de não sei o quê, a chacota, não sei o quê. Aí, né? Aí, de fato, tipo assim, eu consegui enxergar o que que é, de certa forma, é a vivência de que seja dos iguais que não são iguais. Sim, entendi. Que aí, a partir do momento que, opa, você divergiu, a gente aceita só quem tá pensando igual, né? Porque é a É, história do que eles falam, né? Que, tipo assim, a gente tem que aceitar a diversidade. Mas a partir do momento que você é diverso, que não concorda com eles, aí você é tem que aceitar a cancelado. diversidade deles. Sim. Então eu Isso. falo assim que eu gosto muito deles assim, é, e falo assim, cara, mas é meio hipocrisia, porque, tipo assim, vocês querem alguém próximo só se eles concordam. E Sim, a partir do momento que eles discordam, vocês cancelam. sim. E é o que vocês geralmente falam que, vamos dizer assim, as pessoas fazem errado. Mas você entende que você também está fazendo? Então, tipo assim, são realidades que eu falo assim, as pessoas usam. E, por exemplo, foi justamente em rede, não foi nem presencial. Eu falo assim, as pessoas estão usando as redes sociais, às vezes, achando que a rede cria uma máscara. Às vezes. E a máscara elas podem usar, por exemplo, para fazer o que quiser. É igual, por exemplo, né? Eu sei quem eu sou, eu sei aquilo que Deus eh, tem feito e faz na minha vida, aquilo que eu tenho crescido enquanto homem em Deus. E eu falo assim, gente, e se fosse uma pessoa completamente despreparada emocionalmente? Porque a gente sabe da realidade hoje, por exemplo, de suicídio. Você imagina se, por exemplo, vamos dizer assim, que seja na cabeça deles, né, uma brincadeirinha dessa, uma pessoa que é completamente, vamos dizer assim, despreparada emocionalmente. Perdida, né? E às vezes, por exemplo, é muito dependente dessas coisas, tipo assim, de aceitação do outro, de uma vivência com o outro. O que que ela vai fazer? Você imagina se você, vamos dizer assim, né, eles são responsáveis por tirar a vida de alguém, porque é fácil. Porque você joga na rede, não é você, você tá com uma máscara. Então, eu falo assim, Ué, Isso mas de... isso aconteceu recente. Ah, Aquele negócio lá foi, do Choquei lá, que a menina se foi, suicidou por causa disso. Nem conheço a história direito, então eu não fico seguindo a vida dos outros, não, mas a Ana sabe de tudo, né? Aí ela foi, aí ela falou, então não sei o quê, porque a menina. Tipo assim, rolou um lance desses de cancelamento aí, que sim. rolou, acho que no Choquei lá, E o e cara vai não tudo tinha certo. comunicação, né? Eles estão vida que Sim, segue. mas eu falo assim, né, a questão da nossa consciência, né? É igual, aí foi o que eu fui percebendo, né, de mudança. Falei assim, eu comecei a questionar coisas que eu não questionava, comecei a me questionar de coisas em mim, por exemplo, é igual, eh, tem uns amigos meus que ficam até me zoando. Meu gosto musical, gente, mudou completamente. Tipo assim, eu comecei a me sentir incomodado. Eu falo assim, com aquilo que eu ouvia, tipo assim. E eu lembro que foi, eu fico brincando, que foi um Espero que tenha insight do melhorado. Espírito Santo.
Melhorou, graças a Deus. Mas eu lembro que eu tive um insight. Um dia eu estava ouvindo uma música e simplesmente estudando, né, de novo. Então eu falei assim, simplesmente eu falei assim, cara, ou lê o que que você está cantando e ouve. E eu fui parar para ler, tipo assim, a letra de uma música que era. E eu lembro que quando eu li, eu falei assim, meu Deus, o dia que eu vi a castidade lendo isso, eu tô no céu. Porque, tipo assim, é quase como é um alimentado inconsciente nosso que vai contra aquilo que agora eu tô vivendo. Então, tipo assim, aí você luta para viver uma coisa e simplesmente tem um choque, porque, tipo assim, você tem se alimentado de coisas que não te ajudam a viver. Então aí eu Uhum. comecei a falar assim, e Não aí te eu ajuda comecei a a me crescer, que não te sim, ajuda na e eu fui me transformação. question aí eu fui me questionando, tipo assim, das vezes que eu fui e hoje, por exemplo, fala assim, né, tem muita gente tem um amigo meu, por exemplo, que me zoa muito, que ele fala assim: "Ai, você só ouve música de igreja, né?" E tipo assim, e não é só música de igreja, porque meu gosto é muito seleto, tipo assim, eu não gosto de todas as músicas da igreja, então tipo assim, eu falo assim: "Não, mas eu não gosto não". Meu gosto às vezes é muito, vamos dizer assim, ele é mais fechado, que eu falo assim, ele é mais simples, eu falo assim, cara, eu enxergo que a música pra mim ela se torna uma verdade. E que verdade que eu tô deixando entrar na minha vida? Qualquer uma, por exemplo, eu fico brincando que um estilo musical que eu mais ouvi, assim, que grande parte, mas tinha outros também, por exemplo, é o sertanejo universitário. E, gente, eu lembro que quando eu parei e fui ler a letra da música, eu falei assim: "Meu Deus, essa música é quase uma apologia ao sexo". E hoje basicamente é isso, né, é muita sensualidade nas músicas. Então eu falei assim: "Cara, faz sentido eu ouvir isso, faz sentido isso". Tipo assim, eu senti o incomodar de Deus, assim, de Entendi. muitas coisas, igual ações que eu fazia, eu comecei a me sentir incomodado, coisas que eu buscava, eu comecei a me sentir muito incomodado. Eu lembro que, tipo assim, aí de certa forma você vai se fechando pra o quê? Se proteger. Eu lembro que eu me fechei bastante, assim, pensando assim: "Cara, que reconstruir quem eu sou". Quando eu falo assim, é voltar à essência de quem eu sou. Você foi tirando, né? Você Sim, eu fui foi. tirando, porque, por exemplo, a gente acaba trazendo muita coisas que não são nossas. São coisas dos outros e às vezes nem dos outros são. São coisas culturais e as pessoas abraçam, 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 se tornam famoso. Então, tipo assim, a E fama muitas vezes ainda são culturas que que nem é uma cultura da região, mas foi inserida por sim, alguém, pelo É. sistema, para poder te trazer para sim. aquele contexto mesmo. E eu falo assim, que é muito cultural isso no Brasil, por exemplo, a questão da música. A música, ela revela os lugares que você vai. Ou, por exemplo, de certa forma, o estilo musical que você, vamos dizer assim, adere na sua vida, acaba que vai ser coerente com os lugares que você vai buscando. Então, por exemplo, você não vai escutar ou uma música da Colo de Deus, sei lá, você vai chegar num que seja num bar, você vai escutar alguém colocando "Colo de Deus", você vai falar assim: "Gente, que absurdo, quem que vai colocar isso num bar", por exemplo? Que seja, vamos dizer assim, num bar, assim, que é, vamos dizer assim, mais famoso, alguma coisa. Badalado, né? Ninguém vai colocar esse tipo de música. Então, por exemplo, geralmente os ambientes eles têm a composição, né, é uma conjuntura da música com o ambiente. E aí aquilo foi eu falando assim: "Cara, e agora os ambientes que eu quero?". Tipo assim, gente, eu teve uma vez que eu nunca vou esquecer, porque eu já chorei com meu pai, falei assim: "Não, pai, me leva lá no Barreiro". Gente, pra Barreiro, da minha casa, eu moro no Pampulha. O Barreiro é uma viagem. É. Meu pai falou que não ia me levar, eu falei assim, e eu fiquei chateado, falei assim, aí eu comecei a chorar, eu falei assim: "Não, que absurdo, meu pai não quer me levar lá no Barreiro". Porque esse é um encontro da Cola de Deus. E eu falei assim, eu queria estar lá, eu falei assim, eu queria muito estar lá, eu falei assim, e tal, não sei o quê, eu falei assim, minha chantagem emocional deu certo e ele me levou. Mas eu falei assim, que absurdo, né? Eu jamais faria isso hoje em dia. Mas eu falei assim, cara, que absurdo fazer isso, né? Mas eu falei assim, eu comecei a ficar tão desesperado assim, né? Por Deus, que eu falei assim, cara, é isso que eu quero, tipo assim, uma vida inteira entregue a Deus. É, diferente do que as pessoas pensam, né? Porque igual, por exemplo, a primeira coisa que eu falo assim, que a gente vive da experiência de conversão, aí você vem com aquele sempre papo de sempre, né? Nossa, você vai virar padre, pra mulher, nossa, você vai virar freira, não sei o quê. Fala assim, gente, que é só padre e freira que ama Jesus? Quem disse que é só Que se padre e freira entrega que tem totalmente. que rezar? A gente pode se entregar em todas as realidades, seja como um casamento, a gente se entrega, seja na vida de celibatário, seja na vida sacerdotal. E eu falo assim, gente, eu não quero isso, eu quero é só Jesus. Eu quero, tipo assim, quero Ele. Tipo assim, eu não quero esse negócio, não é, isso é chamado, gente. Isso é uma coisa mais séria que eu não tenho isso.
E aí você tirou tudo E e simplesmente, se achou. sim, aí eu fui começando a falar assim, eu falo assim, de fato, encontrar o caminho da felicidade. Isso. É o caminho que conduz a uma felicidade de Você me verdade. lembrou, esses dias eu até fiz um vídeo lá para a Casa de Retiro, onde nós estamos morando, né? Eu e minha família, lá na Morada do Santos. Eu fiz um vídeo sobre o carnaval e citei uma frase do padre Paulo Ricardo, que vai de encontro com o que você está falando. Ele falou até sobre o carnaval, falou, né, das músicas seculares e tudo. Então, você está querendo viver, né? Então, Jesus. Mas espera aí, então você está dentro do castelo da santidade de Deus, mas com as janelas abertas, invejando a felicidade do mundo. Não. Então, se você não tirar, se você não fechar essa porta, essa janela, né? Se você não fechar essa janela, se você não tirar igual você fez, né? Você vai viver a santidade dele, Sim, a verdadeira felicidade, porque o mundo ele te traz uma felicidade, né, momentânea, mas a passageiro. eterna é só dentro da santidade de Deus. Então, se você tá com as janelas abertas, invejando a felicidade do mundo, você não vai chegar na santidade que Sim. você almeja. E você vai criando até um desapego, né? Sem Eu falo dúvida. assim, a gente às vezes é muito apegado às coisas que a gente tem, às pessoas e tal. E, e para mim o mais interessante é isso. Muita coisa eu comecei a ficar assim, gente, mas eu não era desapegado assim, né? Porque aí você vai desapegando. É igual, por exemplo, me desapeguei de muita coisa assim. Gente, ó, igual, por exemplo, eu fico brincando. Eu ajudei a fazer. Minha avó, ela me ajudou a ir pra Goiânia. Gente, eu fui pra Goiânia, pra comunidade, assim, completamente despreparado, assim, ó. Fui simplesmente pro encontro da comunidade, falei que eu tinha que ir. Ótimo, mas então é bom que você já me volta e fala. Então, que horas que que momento que você entrou? Agora eu sou um colo de Deus e iniciei meus anos aí de. Dentro da obra. Assim, por mim, eu entrava em 2018. Sim. Tipo assim, 2018, que basicamente foi o ano que eu tive um impacto, assim, com Deus. Mas, tipo assim, eu lembro que eu cheguei e tinha, né, a inscrição do vocacional, gente, era muito simples. Era simplesmente você chegava, pagava o valor da inscrição para ir pro retiro vocacional e simplesmente ia e pronto, acabou, fechou. Era, tipo assim, muito simples. Vamos assim dizer, você falava seu nome, falava um pouco do você, acabou, você entrava. Não tinha, vamos dizer assim, nenhuma restrição de entrada dentro da obra. E eu lembro que eu estava no ato da inscrição e cheguei lá, tô assim: "Ô mãe, eu quero entrar pra Colo de Deus e tal, não sei o quê". Minha mãe só falou uma frase, ela tá assim: "Filho, é a hora". Que bonitinho. Ela só falou, ela foi assim, cirúrgica, ela: "Filho, é a hora". E eu lembro que, tipo assim, e aquilo já caiu no meu coração assim: "Hum, eu acho que talvez não seja a hora, né". Então, tipo assim, eu lá, eu preenchi tudo, gente, só faltava assim, apertar enviar pra pagar o boleto. E eu lembro que, tipo assim, minha mãe só falou assim: "Filho, é a hora". E eu lembro que, tipo assim, eu fiquei assim, intrigado, mas eu fiquei inconformado, mas eu falei assim: "Eu acho que não é a hora". E, tipo assim, né, minha mãe foi, né, Deus usou minha mãe pra falar assim: "Não é a hora". E aí eu lembro que aí eu fui aproximando justamente da obra, fui aproximando da comunidade. Aqui em Belo Horizonte tem alguma Sim, casa, sede deles? não, casa a gente não tem, mas, por exemplo, a gente tem a frente de missão, que é a frente de missão Belo Horizonte. A Mas aí gente não tem um lugar de Um encontro ainda. espaço. hoje a gente tem um lugar de encontro nosso lá na paróquia São João Batista, no Salgado Filho. Ah, tá, mas é numa igreja. Isso, é uma Entendi, igreja, é o entendi. padre que ele nos acolheu, o padre Ah, Alexandre. Ele nos acolheu lá e a gente hoje faz os nossos encontros, tudo aquilo que a gente é enquanto missão Belo Horizonte, lá na lá na paróquia, paróquia. vinculado a ele, Legal. junto a ele, né? Então, acaba que na época não tinha isso tudo, né? A missão em si, ela era bem menor, tinha poucos membros, então não tinha muitas coisas, por exemplo, não tinha recorrentemente muitos encontros, as coisas. Mas o que tinha, eu ia. Uhum, É igual, entendi. fizeram missão de rua, eu fui junto. Fizeram muitas coisas, eu fui junto. Mas isso, antes de eu ir, sem querer, gente, meu telefone era horrível. Eu esbarrei no telefone uma vez e era um menino que ele fazia parte da comunidade aqui. Aí perguntou assim: "Ah, você é vocacionado, não sei o quê", e ele me chamou pra ir pra Goiânia. Que aí foi justamente Que onde que eu fui foi pra onde? Goiânia. E eu falo assim, e esse foi a segunda virada de chave, que aí foi já 2019, no caso, né? Foi mais ou menos maio de 2019. Que aí foi uma virada de chave de não é só a conversão, mas assim, do amor, daquilo que Deus é, daquilo que Deus faz, mas de maturidade. Porque eu lembro que eu fui para Goiânia e até é curioso, né? Hoje eu não estou dentro do Cefet enquanto faculdade, porque eu fui para Goiânia.
Chegou sexta-feira, por exemplo, a viagem era sexta, chegava sábado, vivia encontro, voltava no domingo. E eu simplesmente, e ele me encheu o raio do saco para ir. E eu falei assim, eu não tenho dinheiro, meu pai me falou que não ia pagar, que não tinha dinheiro porque era caro, então assim, ia ficar apertado. E aí ele falou assim, pede sua avó, e ele nem sabia, eu só tinha minha avó viva. Aí eu tô assim, tá, né? Eu fui lá tão cara de pau que eu pedi minha avó e minha avó falou assim, tá, filho. Aí eu falei assim, gente, que absurdo. E eu fui tão cara de pau que eu, tipo assim, eu fui. E eu lembro que, aí antes de sair pra viagem, assim, eu lembro que a moça da PUC, ela ligou no telefone fixo lá de casa. Aí ela ligou e falou assim: você ganhou uma bolsa de 100% e tal, integral. A gente queria saber se você vai vir fazer a matrícula, não sei o que. Eu falei assim: moça, eu passei no Cefet, eu tenho certeza absoluta que eu não vou pra aí. Nossa, Aí eu falei com ela assim: aí ele, você tem certeza? Eu falei assim: aham, absoluto. E aí eu fui. Gente, eu cheguei em Goiânia e eu tinha um problema muito grande com confissão. Você tinha ganhado a bolsa de 100% na PUC? É porque eu fiz o ProUni, né? Então, assim, aí eu entrei pelo ProUni. E aí eu lembro que aí eu falei assim, 100% de certeza que eu não vou. Cheguei, gente, o assunto da van foi sobre purgatório e pecado mortal. E eu falei assim, gente, eu não conheço o que é pecado mortal. Então, aí o isso indo pessoal, para Goiânia? e o pessoal da comunidade estava conversando. Aí eu lembro que simplesmente vai conversa, vai, eu tô assim, gente, aí uma irmã lá de comunidade hoje, né? Ela já é até consagrada. Ela falou simplesmente assim, não, esses pecados aí você vai de tobogã lá pro inferno. Aí eu falei assim, meu Deus. Aí, tipo assim, a gente foi de van, éramos 12. Gente, a estrada pra Goiânia é horrorosa de ruim. E eu falei assim, Jesus, não deixa essa banca botar, não. Eu quero ir pro inferno de tobogã, não. Deixa eu E, e aí eu lembro que, tipo assim, eu cheguei em Goiânia, o único pensamento que eu tinha, eu tenho que confessar, eu tenho que confessar. E eu nunca tinha confessado, acho que de fato. E eu lembro que na minha cabeça, o único pensamento, eu tenho que confessar, eu tenho que confessar. E eu cheguei e fui. E eu lembro que a gente foi, né, pra esse evento, que era de aniversário da comunidade. Simplesmente cheguei lá, e eu disse assim, gente, eu preciso confessar. E eu fui confessar, eu nunca fiz, acho que uma Você já confissão tão chegou. sincera. E, tipo assim, é uma confissão tão, foi assim, que eu falo assim, tão sincera que simplesmente fui falando assim, ó. Eu tô assim, gente, o padre deve ter sido assim. Meu Deus, esse menino nem precisava na igreja, né? Mas eu lembro que isso foi o que trouxe também até o encantamento da obra, né? A verdade com que eles falavam as coisas. Eles não, vamos dizer assim, era aquilo, eu antes eu vivia como uma máscara, né? A gente coloca uma máscara, né? Vamos dizer assim, da gente que não é vulnerável, da gente que não falha. E eu lembro que simplesmente, tipo assim, meus irmãos de comunidade, eles trouxeram essa ideia, tipo assim, você não precisa ser de máscara, você pode ser de verdade. Na verdade, que Deus age na nossa vida e ele vai transformar o seu coração. Porque se você agir com máscara diante de Deus, você está querendo esconder de quem? De você mesmo. É você Porque mesmo, que é Deus, Deus, ele vê. a sua máscara é E invisível. essa confissão trouxe uma, assim, né? Eu falei assim, simplesmente eu confessei e aquilo ali, basicamente. Nossa, eu lembro que eu chorei na confissão, porque eu fui confessando chorando, porque, tipo assim, era com a pecadora caída mesmo, assim, ó, confessando tudo, e eu falei assim, e eu fui falando, e eu assim, aí o padre simplesmente, ele fez a absolvição e falou, filho, vai em paz, eu falei assim, parecia que um peso saiu das costas, aí eu falei assim, cara, eu vou viver bem isso daqui, e aí eu vivi bem, eu falei assim, e eu simplesmente cheguei na segunda e falei assim, mãe, eu vou sair do Cefet e eu vou pra PUC, e aí, tipo assim, porque eu falei assim, eu tenho que começar a cuidar do meu chamado. No Cefet você fazia o quê? Eu fazia o mesmo curso. Tipo assim, eu ia entrar pro mesmo curso, que eu saí do integrado e estava pra faculdade. Que aí eu já passei direto. Aí simplesmente eu passei no Cefet, ou seja, era uma realidade muito Já mais estava fácil. lá. Aí simplesmente você vai pro PUC, aí você tem que ter, você tem todas umas regras para manter a bolsa até, né? Aí eu falei assim, nossa. Aí eu nem pensei nisso na época, eu simplesmente falei assim, eu preciso ir porque eu preciso começar a trabalhar por aquilo que Deus está me chamando. E eu simplesmente falei assim, eu preciso começar a trabalhar. Tipo assim, a trabalhar não às vezes de emprego, mas a Entendi. Porque crescer. no Cefet você estudava de dia. Não, o Cefet ia ser integral. Ia ser uma faculdade integral. Eu falei assim, Mas o que que mas é uma faculdade lá? Então, o dia inteiro? é de manhã e à tarde. Então, tipo Entendi. assim, E na PUC você estuda à na noite? PUC era só um período, no caso era só de manhã. Ah, Aí depois eu mudei só pra noite. Mas, tipo assim, eu já tinha na minha cabeça assim, Deus não quer que eu seja no Cefet, Deus tá me chamando a mudar de faculdade.
E eu falei assim, simplesmente em 3 dias eu estava no Cefet e na segunda eu falei assim, eu tenho que estar na PUC. E se você era ilógico fazer uma mudança dessa, né? E você conseguiu, depois de você ter Consegui. excluído a bolsa, Eu ligar. cheguei lá, é uma papelada danada, gente, é uma humilhação que a gente fica brincando pra provar as coisas. Aí eu lembro que, tipo assim, quando eu entrei, eu falei assim, cara, é isso que eu preciso, é isso que eu preciso crescer. Eu falei assim, lá em Goiânia é como se eu tivesse, assim, de Deus o chamado assim, você sabe agora pelo que você tem que trabalhar, então você vai e faz. E aí eu lembro que foi buscando viver e fazer isso. Que aí eu falei assim, tá, beleza, tô firmando. E aí eu queria mais aproximar da comunidade. Fui aproximando da comunidade. Aí tinha algumas coisinhas aqui, outras não. Aí a missão em si ainda não era muito assim ativa em Belo Horizonte, né? E aí eu lembro que simplesmente eu queria entrar pro vocacional, queria. Aí em 2019 eu queria entrar também. Só que aí fechou o vocacional. A comunidade simplesmente falou assim: olha, a gente vai ter algum tempo fechado vocacional por questão estrutural, organização e tal. Aí a comunidade simplesmente se fechou no vocacional e falou assim: daqui acho que 3 anos a gente abre. Eu falei assim: No, Aí simplesmente foi assim. Eu falo, eu agradeço a Deus por não ter entrado lá atrás, porque aí simplesmente foi um caminho de crescimento. Eu falo assim, porque talvez seja bom você crescer dentro da obra, talvez seja, mas se você não tem, vamos dizer assim, né, a cara a tapa, a obediência, o coração assim, mas você vai falar assim, ó, eu vou sair desse lugar, é muito difícil. Porque aí simplesmente foi um tempo de forja, que eu falo assim, que Deus ele deixou, vamos dizer assim, 2018, o conhecimento, o amor por ele e a vivência com ele. 2019 foi o combate, né, contra faltas mortais, crescimento espiritual em muitas coisas. Então, foi um ano assim de muito crescimento. Chegou 2020 também, aí entrou a pandemia. Aí 2021, aí simplesmente nesse tempo eu fui percebendo, né, o agir de Deus, de crescer, assim, de fazer crescer. Aí eu entrei para o estágio, fui começando a fazer, porque a vivência comunitária não é só, não. não. E tem essa questão que, por exemplo, vai te demandar financeiramente. E, tipo assim, eu não tinha estrutura financeira para estar numa comunidade. Se eu entrasse lá, eu ia sair porque eu falava assim, gente, não tem dinheiro para isso, não. Não tem dinheiro para isso, não tem dinheiro para isso, não tem. Não tem, basicamente, ou eu seria desligado, ou eles, ou eu sairia, porque eu falo assim, gente, eu tô aqui, mas eu tô aqui por. Então, assim, aí chegou 2022, eu falei assim, cara, eu vou entrar no vocacional. E aí mudou muito o processo até. É igual, para entrar no processo, aí o núcleo pega e via-se, assim, né? Rezava em cima e falava assim, esse é o momento dessa pessoa entrar. Se é, que entre. E aí, em 2022, entrei. Aí fiz uma grande jornada maluca, de lá para Maringá. Foram o quê? 17? Não, foram quase um dia de viagem de ônibus. Que aí fui para São Paulo, de São Paulo para Maringá, de Maringá para Jandaia do Sul. A comunidade nem estava em Maringá, ela estava numa cidade do interior do Paraná que chama Jandaia do Sul. E aí eu lembro que, tipo assim, eu falei assim, gente, olha que loucura, né? Porque, tipo assim, você pegar e falar assim, eu vou sair daqui de Belo Horizonte e vou lá para Jandaia do Sul, fim do mundo, é simplesmente porque eu sinto um chamado de Deus. Se você fosse pensar, é loucura, mas eu falei assim, eu preciso disso. E eu fui com De um irmão de loucura, comunidade meu, coincidências. que é o João Pedro. A gente foi junto, simplesmente a gente combinou e foi junto, sozinho, assim, ó. De ônibus, foi e voltou. Eu falei assim, cara, agora começou, né? Não sabia o que que era vivência vocacional, assim, né? Aí simplesmente foi crescendo muitas coisas. Foi, assim, uma mudança que eu falo assim, que pra mim não foi tão puxada, porque eu falo que até esse tempo de maturidade foi importante por causa disso. Porque antes de entrar dentro da comunidade, eu já estava vivendo sem saber que existia isso, grande parte da regra de vida. Então, tipo Entendi. assim, para mim já era uma realidade, tipo assim, do meu dia a dia, sei lá, eu chegar e fazer minha Alex. Todo dia, chegar e fazer, pegar minha Bíblia, ler, rezar o texto da misericórdia, fazer uma adoração, fazer algumas coisas assim, que já eram do carisma e simplesmente Na é sua aquela rotina. confirmação, né? Tipo assim, é aquilo que você vive, é um chamado para a comunidade. Tipo assim, e não foi um bater de frente, foi um complemento. Foi como encaixar, é igual uma das formadoras da obra fala assim, ó, é como se o sapato Entrar. entrasse certinho no pé. A forma entrou certinho.
Então, assim, foi esse sentimento, porque igual eu tinha vivido no mundo novo, que é a comunidade do Elis, né? Eu vivi 1 ano lá. Então, assim, eu não. É como se, não é que lá não era bom. É como se lá me ensinou muita coisa, mas é como se eu tivesse sempre assim, um choque. É tipo assim, ah, eles querem isso, mas eu quero isso. Eles querem isso, mas eu quero isso. Tipo assim, Não é o seu carisma. tipo assim, é aquela questão, tipo assim, aí eu fui percebendo, fui notando, discernindo as coisas, né? Deus vai dando essa eu falei assim, faz sentido? Aí simplesmente chegou que é o encontro nosso em 2019, foi justamente isso. Chegou, tinha a renovação de servo da obra e o Geração Atômica. Eu falei assim, e eu nem pensei, eu simplesmente falei assim, eu tenho que ir pro retiro da comunidade. De novo, fui para Maringá, aí 17 horas de viagem, foi uma grande viagem também. Pra ir, eu falei assim, cara, é isso que eu quero. Tipo assim, não tem. É como se o meu olhar não conseguisse falar assim, ah, eu posso procurar qualquer outra coisa, Desviar, mas desviar. o meu olhar vira pra cá. A chama que Deus arde é pra cá. E aí eu entrei em 2022, né? Aí 2022, 2023, 2024. E E estamos agora aí. eles estão aqui. E esse período que você ficou sem estar no vocacionário, é, você estava junto com a Colo de Deus nos eventos que é a Colo de Deus, da missão da Sim. Colo de Deus aqui em BH. Mas você manteve a sua vida paroquial na paróquia que seus pais frequentam, que seus pais continuam indo? A vida paroquial, ir na missa, sim. Mas, por exemplo, acabou que eu comecei a ir muito pro mundo novo. Que aí, Uhum. por A exemplo, é missa no igual. Mundo Novo. Não, a missa não. A Grupo. missa. Ah, tá. Aí, por exemplo, eu ia pro grupo de oração, eu ia pro grupo de jovens de lá, porque, tipo assim. E aí eu só falava de colo de Deus. Gente, eu falei assim. Tá mais perto de casa também? Teve uma época que eu fui encontrando. Recentemente eu encontrei algumas pessoas de lá. Aí, tipo assim, eu falei assim: ah, não, agora eu tô na comunidade. Você falou assim: você só falava disso, né? Você só falava da colo de Deus quando você tava lá. Aí eu falei assim. Era algo tão imperceptível pra mim, tipo assim, era perceptível pros outros que eu falava muito da comunidade, Uhum. mas Mas que que era tão natural para você que você porque, percebia. tipo assim, gente, aí eu falei assim, basicamente parece que eu contaminei as pessoas com o carisma da comunidade. Cheguei e falei assim, gente, tem tal tempo da comunidade, vamos. Porque, tipo assim, eu acho que foi algo tão natural, assim, de falar da comunidade, que eu falei assim, gente, se vocês falarem desse lugar, ó, Deus vai fazer muita coisa na sua vida, vai mudar É. muita coisa na você. Eu estou te perguntando pelo seguinte, porque você viveu essa experiência de 2018, no Uhum. Mineirinho, começou a frequentar a missão da Corridor, você começou a enxergar Vivência na uma outra igreja. parte da igreja, vamos dizer assim, Sim, eu né? acho que isso é o mais. Que é, eu não conheço tanto da Cola de Deus assim, mas eu imagino que seja mais voltado para a renovação carismática. Vamos dizer assim, a gente é fruto da renovação. Isso. Mas, tipo assim, a gente acaba sendo diferente porque, igual eu falei mais atrás, a renovação é um movimento. Sim. Sim. E aí, vamos dizer assim, a gente se firma como uma comunidade, né? A afirmação de comunidade já, vamos dizer assim, separa do Separa do movimento. movimento, mas você tem Sim, como é que fala, essa, essa pegada da renovação é, carismática. isso. E acaba a gente tem, mas eu falo assim, até vamos dizer assim, parece que a gente distancia bastante já, tipo assim, da renovação. Porque é estranho Foram até se falar. moldando de É, forma. porque acaba que quando eu, por exemplo, a vivência comunitária, ela traz algumas coisas bem distintas. Que eu falo assim, é igual a vida fraterna que a gente fala, né? Vida fraterna não é convivência. Não é, por exemplo, eu chego para você e vou falar, a gente vai falar da vida, sei lá, a gente vai que seja para um restaurante, para algum lugar, a gente vai conversar, a gente vai, vamos dizer assim, falar da vida. Agora, a vida fraterna é eu entrar na sua vida. Entendi. É diferente, igual, por exemplo, a gente, às vezes, muito na vivência que eu falo assim, religiosa, a gente vive essas convivências. Mas e a vida fraterna? De a gente chegar e, por exemplo, eu chegar para Marcelo e falar assim, Marcelo, sua filha está passando esse tal problema, né? O que que eu posso te ajudar para fazer isso? O que que você está sentindo em relação a isso? Como que eu posso, de fato, entrar na... Você deixa eu entrar na sua vida e você entra na minha vida também. Então é de fato algo que, vamos dizer assim, parece invasivo, né? Mas, tipo assim, mas é uma vivência de o quê? É um cuidado maior um com o outro, é um olhar de fato para o outro, né? Porque acaba que a gente, por exemplo, se acostuma a uma vivência religiosa, mas tá aí a vivência espiritual de fato, porque é diferente, assim, uma vivência você e uma vivência de estar nos lugares e a vivência
fraterno, né? De ter um olhar assim, chegar e falar assim, Marcela, tal coisa, e a vivência de oração, e não sei o quê, entrar na vida da Marcela é diferente, né? Que é igual, por exemplo, é o que eu percebo muito. A gente, enquanto a vivência do movimento da renovação é muito boa, graças a Deus. Mas eu não entro na sua vida. É tipo assim, sei lá, eu Existe um vivo. limite, né? Existe um limite, né? Eu vou pro grupo de oração, acaba o grupo de Eu vivo a minha oração, experiência, eu volto para casa. sim. Eu vou Eu até no. partilho a minha experiência naquele momento que eu estou lá, mas acabo Sim. ali. Tipo assim, eu não vou falar assim, Marcela, eu tô preocupado com você. Sei lá, eu tô assim, ó, Marcela, tava rezando hoje, eu lembrei de você, você tá passando alguma dificuldade? Tá acontecendo alguma coisa com você? Tipo assim, é uma vivência que eu falo assim, que a gente acaba se tornando muito próximo de pessoas. Uhum. Um único corpo. Isso. Mas quando eu falei em relação à inovação, é na espiritualidade Uhum. mesmo, não Sim, no né? modo de vida. Sim, E aí, por que que eu estou te perguntando isso? Porque a gente, na grande maioria, principalmente aqui em Belo Horizonte, a grande maioria das comunidades paroquiais, elas tendem muito para uma linha da teologia da libertação, porque aqui ela é muito sim, forte, né? A gente tem a FAGE aqui, que é o que mais dissemina. E a renovação carismática é completamente lá para o outro lado. Aí, o plano, eu venho percebendo muito isso, que a gente vai em algumas missas que se excedem para todas as partes, né? Missas que se excedem, deixam de ser missa porque viram um palanque político, um movimento sim. militante da teologia da Beleza. libertação, e missas que da renovação carismática deixam de ser missa e viram um grupo de oração, Vira. né? Como que, e aí no caso, para você, né, depois que você começou você teve esse chamado lá em 2018, começou a viver essa maturidade da fé dentro da missão, como que você começou a enxergar isso dentro da igreja, né? Qual foi a dificuldade de você continuar se mantendo dentro da igreja? Porque eu imagino que a missão, ela não, como vocês vão ter uma casa própria, as celebrações eucarísticas que vocês participam é nas paróquias Sim, que vocês vivem mesmo, né? Não é igual, por exemplo, a Canção Nova tem a casa da Canção Nova, então quem é da comunidade Canção Nova frequenta é, lá, né? A Shalom, o Mundo Novo, enfim. Como que você Porque assim, eu particularmente, porque eu tenho vida, eu amo a renovação carismática, sou fruto dela, inclusive. Eu acho que a renovação carismática ela falha em duas coisas simples: na liturgia e na formação. sim. No mais, fantástico. Né? Infelizmente, dentro da renovação carismática, eu percebi ao longo desses anos que falta muita formação, então as pessoas falam muito daquilo que não estudaram. Ouvi fulano falar isso, pronto, já solto Virou ali uma como virou uma verdade. verdade. Sim, E não tem liturgia, né? Infelizmente, a grande maioria das missas da renovação carismática atropelam a liturgia de uma maneira assim trágica. sim. Então, como que você conseguiu assim, dentro desse tempo, viver, perceber essas coisas e aonde qual caminho isso te levou? Porque hoje, onde que você frequenta para não, né, qual missa que você frequenta para não se sentir tão deslocado? É até engraçado, né? Porque fala assim, e a missa hoje em BH tá virando uma É, penitência. é um Jesus achado, tenha é misericórdia. um achado, É. infelizmente. Mas assim, né, eu olho a Santa Missa, né? Eu fico assim, eu fico triste, assim, pelo que tem feito ali com a liturgia, né? É uma invenção de moda danada, é uma, vamos dizer assim, é É triste. colocar coisas que não cabem na missa. Acaba tirando a centralidade de Sim, Jesus da missa, né? sei lá, gente, é engraçado, né? Porque, igual, até umas coisas básicas, tipo assim, eu falo assim, gente, eu não bato palma nisso, que eu fico assim, gente, eu não gosto de bater palma, porque eu sempre lembro assim, ó, tem o pessoal que é igual, eu acho muito pobre a gente discutir isso quando eu falo assim, talvez, Que já porque é é uma coisa diferente da muito renovação. pequena, é uma coisa muito, quando eu falo assim, pequena, nesse sentido, tipo assim, é uma coisa que deveria ser ensinada, sim, porque, gente, eu não acho bacana bater palma em missa, porque se a gente falar que a missa é a gente está Sacrifício. renovando o sacrifício de Jesus lá na cruz, eu não estaria batendo palma lá no Calvário. Então, Exatamente, é é isso. igual, por exemplo, beleza, a gente sabe que as pessoas têm uma catequese falha. Todo mundo É porque tem. falta formação. Sim, falta formação. Então, tipo assim, eu vou simplesmente implicar com a pessoa que tá lá na igreja e fala assim, olha, não bate palma.
Tipo assim, a gente tem as pessoas estão imaturas, né. Você vê que uma pessoa fala assim: "Olha, não bate palma", a pessoa fala assim: "Eu não vou estar nessa igreja não". Porque, tipo assim, elas estão tão imaturas, porque, tipo assim, a primeira correção elas é mais fácil ir embora, é mais fácil eu deixar. Então, quando eu olho a missa, eu fico assim: "Jesus tenha misericórdia", cada missa um palanque. De que eu fico assim: "Meu Jesus". Teve um dia que eu já falei pra Jesus assim: "Jesus, tenha piedade, tenha misericórdia de você mesmo", porque eu falei assim: Tem "Você merece misericórdia. você não merece isso não". Porque eu lembro que teve uma vez que eu estava gente, eu simplesmente eu vi só assim, o padre puxando a música assim, ó: "Viver e não ter a vergonha de ser feliz", no meio da homilia. E eu falei assim: "Gente, eu vou chorar". Eu falei e aí nesse dia que eu falei: "Jesus, tenha misericórdia de você mesmo". Eh, Os padres muitas vezes puxam as palmas. sim, esse é o grande No problema, né. glória, Parece que até os próprios principalmente. padres, eu não sei se é por omissão, eles se omitem em viver a liturgia, ou se eles também não estão ligando, Eles não estão muito simplesmente ligados, eu E acho às que é vezes por é, formação também, sim, porque eles aprendem isso. de certa forma eu creio que, tipo assim, quando você quer viver algo, você vai aprofundar naquilo. Sim, Então, tipo assim, você vai sei lá, eu penso que um sacerdote, por exemplo, o cara faz a liturgia das horas todo dia, ele lê aquele tanto de será? coisa deveria ao menos, né. Mas ele chega e faz aquilo tudo, ele tem uma vida de oração, ele não vai estudar E porque, às tipo vezes assim, faz só para ah, cumprir o rito. Ah, tem sim, que fazer, ai meu Deus. e É, simplesmente eu penso assim fecha, guarda. a responsabilidade, sei lá, de um celibatário ou de um casal que tem seus filhos, pode parecer estranho, mas eu que eu vou falar, mas, tipo assim, eu acho muito menor que a de um padre, porque, assim, o pai e Claro. a mãe, ele educa, sei lá, 3 4 5 6 7 filhos, amém. Mas, tipo assim, o padre ele tem que cuidar da alma de não sei quantos fiéis. E se aquela alma tá indo para o inferno, a responsabilidade é dele. Por isso que tem que ter vocação. Sim, é por E isso a que é gente tem vocação. uma crise muito grande de vocação, Sim, tem mesmo, porque, tipo né. assim, acaba que nem a piedade é alimentada em casa. Então, por exemplo, como Não, que sei lá, às vezes os sacerdotes que estão nascendo hoje, é tipo assim, é esse povo maluco, eu falo assim mesmo. É a pessoa que teve encontro com Jesus e fala assim: "Cara, eu sinto chamado pra isso e vou virar". Eu falei assim: "Amém". Eu falei assim, isso vamos dizer assim, são as exceções que têm surgido. Eu falo assim, sim. parece que é o de fato, eu falo assim, que a gente vive o tempo dos leigos. Que assim, a gente chegou a um tempo que o leigo tem tomado a frente daquilo que os sacerdotes não Isso estão eu tomando. tenho pensado tanto. É porque hoje os sacerdotes, infelizmente, né, antigamente, principalmente no interior, ainda é assim, mas antigamente os sacerdotes eles viviam em função da sua É, paróquia. Uhum. Todo mundo sabia onde era a casa paroquial, todo mundo sabia onde que o padre estava, porque se o fiel precisasse de alguma coisa, ele batia na casa do Sim, padre. Padre, eu preciso confessar, padre, eu tô precisando disso, padre, é, fulano tá passando mal, padre precisa dar unção. Hoje você não tem isso mais, não. né? Hoje você pega a maioria das paróquias, tem os horários de missa, então é a hora que você encontra com o padre aqui, são naqueles horários de É. missa. Fora isso, você tem os horários dos movimentos ou pastorais, que o padre não frequenta, Uhum. e você não sabe onde que o padre mora, você não tem o telefone do padre, Você não tem e, uma convivência. e o padre não quer ter essa É, convivência. Muitas vezes o padre ele é pároco daquela comunidade porque o bispo mandou. sim. Porque o que ele queria era estar dando aula, ele queria estar pintando, ele queria estar Uhum. fazendo qualquer outra coisa. E será que muitas vezes isso pode ter sido uma falha na vocação lá É, atrás? Né? Ou pode ter sido uma fuga de qualquer outra coisa? sim. Assim como existem casamentos e muitos que não vão para frente, porque não é a vocação. Fuga. eu Foi acho uma fuga. eu acho que hoje, né, antigamente, bem antigamente, acho que existiram muitos sacerdotes sem vocação no sentido histórico do Brasil mesmo, que eu falo. Em questão de interesses de terras, interesses da própria segurança, mas hoje eu custo acreditar que entrem para o seminário Que não tem homens que não chamado. têm o chamado. Tem, Mas mas é muita gente. infelizmente Infelizmente é muita tem gente. o Mas Porque a qual o fuga é outra. interesse? A fuga é outra. Fuga de realidades ruins, De realidades realidades duras às pessoais. vezes. Às vezes, por exemplo, né, eu falo que eu tenho um amigo meu que ele teve no seminário e saiu do seminário por conta disso, e graças a Deus que saiu, porque essa, se ele saiu é porque não era a vocação, né?
Nem. E casou e hoje tem 5 filhas, mora até em outro estado, mas era a questão da homossexualidade, por exemplo. Muitas pessoas, para fugir da homossexualidade, se refugiavam no seminário. Ó, então vou ser padre, porque aí eu não tenho problema. Só que aí dentro do seminário acabou virando um antro de coisas E horrendas. fora, Que ele sofreu ali assim, sabe, eu não vou dizer nomes porque eu nem poderia, mas assim, de entrar no elevador do seminário com outros 3 seminaristas e os outros 3 seminaristas que eram homossexuais partir para cima dele, de querer passar a mão neles, aqui ele falou, bicho, não tem condição. E aí ele foi reclamar com o reitor também era. É, vou sair daqui. mas também tem a outra Infelizmente. E realidade, não né? é só isso, né? É, Entre várias outras coisas. sim. A gente diz que hoje, por exemplo, a gente tem a realidade dos que são infiltrados. Ah, Que é, por sim. exemplo, Oh, Sim, são sim, sim. padres, e são padres não, são pessoas que são, vamos dizer assim, né, mandadas. A gente sabe Sim, que no sim, sim. Brasil tem. É, É, são pessoas que subvertem a é, fé, sim. que aí entra muitos, geralmente são TLs, geralmente. isso. E É, eles Isso aí eu sei. simplesmente, eles são agentes políticos. Eles não sim. são, vamos dizer assim, não estão preocupados com a salvação das almas. Não. Eles estão preocupados em, sei lá, auxiliar as minorias, auxiliar É. não sei o que, auxiliar. Tá virando um assistencialismo. Esses dias minha mãe, acho que foi minha mãe mesmo que mandou um vídeo, Não tem nada mais que pra fazer. simplesmente falou assim: olha, Dom Helder chegou e ajudou um tanto de gente lá na favela. Fez, construiu, não sei o quê. Sabe quantos católicos tem lá? Nenhum. Tudo viraram protestante. Por quê? Ele deu as coisas, mas ele não deu o mais importante, que é a fé. Que a fé, Então, assim, exatamente, a quando formação, a geralmente. base. Isso. Então, tipo assim. Por isso que, por exemplo, quando a gente fala igual, voltando ao assunto de Santa Missa, é difícil, às vezes, você frequentar uma missa em Belo Horizonte, você fala assim, meu Deus. Gente, mas eu falo assim, a gente teve épocas de missa, né? Teve a época que a missa virou um carnaval, gente. E eu fico, Nossa. eu fico brincando. Gente, era a época que eu amava. Eu falo assim, amava no sentido, tipo assim, Sim, a é porque imaturidade. Porque, tipo assim, gente, eu lembro que o santo que eu mais gostava era o santo que a gente batia palma, né? Eu celebrarei, cantando. Uhum. Gente, aquela música era um carnaval. Eu falei assim, gente, tenha misericórdia. Hoje eu olho assim, gente, tenha misericórdia. O dia que alguém tocar isso na igreja, eu falo assim, sangue de Jesus tem poder, misericórdia. Porque, assim, vai muita coisa, porque, assim, vai inventando muita moda, né? Graças a Deus passou, acho que essa fase de eu celebrarei, de outras músicas que deixava um carnaval à missa. Teoricamente. Mas as coisas agora, vamos dizer assim, eu creio, né? Que acaba que eu vou em muitas paróquias por conta da vivência da missão. E aí, por exemplo, as coisas estão mais, vamos dizer assim, calmas e tranquilas. Mas, por exemplo, o que detona hoje em dia é a homilia. Quando chega a homilia, é uma homilia que eu falo assim, não te ajuda a te converter, não te exorta, não te traz a realidade do amor de Deus, não te traz a realidade da fé. Ela simplesmente é como se fosse um comentário vazio. Eu falo assim, um irmão de comunidade uma vez partilhou assim, Deus não quer o seu servir vazio. E quantas vezes, tipo assim, às vezes até o servir dos padres está sendo um servir vazio. É simplesmente porque você percebe quando a pessoa ela tá cheia e quando ela tá simplesmente vazia, tipo assim, ela Sim, vai falar, mas aquilo não alcança você. Ela fala simplesmente, parece que é só um discurso como de coach, como de palestrante, como de alguém comum. E, e é igual, por exemplo, o que que acontece, né? É uma realidade que muitas vezes, um padre que eu conheço, né, ele chama Padre Felipe, ele é lá da Nossa Senhora de Guadalupe, ali no Castelo. Ele, Ah, ele ele viu, era da Canção Nova, se não me ele engano. é, ele tá junto, né? E ele simplesmente, a gente estava conversando, eu falei com ele assim, padre, eu vou à missa muitas vezes no rito romano antigo, que é a missa em latim, com o padre virado para a assembleia, ele tá de costas à assembleia, mas não é Na de verdade, ele costas, tá ele de, tá assim, tá de frente. celebrando ele tá com de a frente para o. assembleia, né? É, porque ele Aí, tá de frente. sim, Desculpe, eu aprendi isso recentemente, inclusive, eu não sabia. Que as missas antigamente eram dessa maneira, porque as igrejas antigamente, a maneira correta de construir a igreja era com o altar direcionado para o Vaticano. Ah, Ah, sim, então sim. a missa, a igreja está aqui assim, o Vaticano está para cá, então o altar tem que ser aqui. uhum. Então o padre não ficava de costas para a comunidade, mas de frente para a Santa Sé. E é engraçado, né? Porque igual, se você pega as igrejas históricas de Belo Horizonte, todas têm um altar no rito antigo, que é o quê? Sim, São José, acho que até a Boa Viagem tem, mas a maioria das igrejas, vamos dizer assim,
tradicionais e antigas de Belo Horizonte, todo assim um altar do formato que era celebrado o rito romano antigo, Uhum. que é muitas vezes chamado assim, tem um nome correto que eu não lembro que fala em latim, mas a gente fala assim rito tridentino. Sim. Onde assim é comumente dito esse nome, né? Mas é uma beleza porque eu falo assim, primeiro, você tem um lugar, gente, que ninguém vai estar batendo pau. Eu fico assim, amém, Jesus. É, segundo, assim, a questão da homilia, né? Tipo assim, o padre, ele vai falar da homilia, tipo assim, de fato aquilo que, né, ele preparou, ele viu como sermão, e às vezes nem tem sermão. Às vezes, simplesmente, por exemplo, nas missas que eu falo, feriais, né, que são as missas da semana, ele vai celebrar a missa. Ele não vai fazer sermão, o sermão vai conforme ele julgar necessário, E assim, tem missa fazer. tridentina todos os dias? Tem todos os dias aqui em Belo Horizonte. Aonde que é? Ela fica do lado do Minas Shopping, chama Oratório São José. Aí geralmente lá, sempre que eu posso, eu tô lá. Que horas que é a missa lá? Geralmente é 7 horas, Da todos manhã? os dias, 7 horas da Da noite. noite. Que aí é às 19 horas, e geralmente tem um hábito que eu falo assim, gente, é um hábito que se perdeu, que eu acho muito errado. Que é o quê? O padre, ele fica de 6 às 7 atendendo confissão. Então, tipo assim, toda missa antes, todo horário de missa, Que o fiel já entra em estado de sim, graça para mudar, né? sim, então, tipo assim, né, às vezes você tem uma. Parece que a confissão é como se tivesse deixado de ser um sacramento, de fato, assim, para nós, de E Mas reconciliação. perdeu muito valor, Sim, porque, né? igual, por Infelizmente. exemplo, Tem padre que prefere fazer comissão comunitária, por e que exemplo. não Ah, é vou fazer a comissão válida, comunitária porque é mais rápido, é mais fácil, é e mais ela não simples. é válida, porque, igual, por exemplo, a confissão comunitária, sacramentalmente. você, porque, igual, para o sacramento ser, ele precisa de você, penitente, do padre, e ele vai precisar de quê? De você falar. A confissão, por exemplo, é igual, beleza, a pessoa ela é muda, ela vai ter que escrever, né? Porque ela não vai conseguir chegar e falar assim pro padre, mas ela vai pegar e vai mostrar o papel e pronto, amém. Mas a gente vai ter que falar, ou seja, ele tem que ter um conteúdo, ou seja, o conteúdo é a nossa fala. E aí você chega e você Fala a mesma confessa. coisa de todo mundo. Aí simplesmente, e se você tá na confissão comunitária, você não tá falando, você tá simplesmente na sua cabeça assim, Deus, eu pequei isso. Amém. Aí o padre Gente velha. te perdoa. Porque o problema, é igual eu falo assim, eu acho que a gente não tem que cantar na missa. Que a gente tem tanta música na missa que é igual, por exemplo, acaba que a paróquia que eu frequento, a gente canta tantas coisas que você tá alienado. Quando eu falo assim, alienado no sentido tipo assim, você já nem sabe o que você está falando ou está Mas rezando. sabe o que que eu acho que acontece? Eu acho que assim, quando você chega nessa maturidade espiritual, é a melhor missa, né? É aquela tridentina. Não tem outra que seja Que melhor. E eleva. realmente é a missa que te eleva É, espiritualmente. Mas a imaturidade espiritual da sociedade é Nossa. tamanha, é tão grande, que se a missa ela não tiver um atrativo, entre aspas, que seriam até essas próprias músicas, talvez as igrejas estivessem mais vazias e mais pessoas indo lá, né, se tornando protestantes. Então, talvez, porque lá é assim, porque é lá o é assim. pentecostal, né? Exato. Sim. A Então, missa tem se tornado talvez muito pentecostal. para chegar nesse nível, a gente precisa passar pelo amadurecimento espiritual Sim. do nosso povo. E se não tiver, a gente vai perder todo mundo. E é uma questão de maturidade. Igual, por exemplo, você vai chegar, sei lá, a missa, grande parte dela é em latim ou em voz secreta. Então o padre não tá falando muita coisa. Se você não tá entendendo, você vai simplesmente falar assim, o que eu tô fazendo aqui, velho? Sim, Aí, tipo assim, é Mas uma, você é uma tem, a gente realidade. tem missas tradicionais em português, né? Sim, e são no Arautos. É, no Arautos, o Arautos do Evangelho também, eu vou de vez em quando lá também é muito bom. Tipo assim, justamente o carisma deles é o quê? Resgatar a liturgia. Sim, Então eles buscam fazer o quê? Eles buscam fazer tudo, como que eu falo assim, parece até engessado. Parece um É, negócio que, tipo assim, é tão artificial, é igual pra segurar a cruz. Eu é. sei que é segurar a cruz, você tem que segurar ela assim e tá com a posição correta. Mas eu falo assim, e é engraçado, né? Eu me sinto muito à vontade lá no rito latim do que chegar, por exemplo, no Arautos. Falando assim, é tão estranho que, tipo Porque assim, se torna, vamos, em teatral. teatral. Essa era a palavra que eu tipo ia assim, usar. acaba, acho que também fica bem assim, aí eu fico assim, nossa, parece que eu tô tão engessado dessa missa que é É, engraçado, porque, mas até para chegar
até ali na missa do Arautos, não é qualquer pessoa que consegue se Sim, adaptar. Mas a e ela é gente tem boa. percebido a sede do povo, porque Sim, Tanto que tá enchendo muito o lá. Arautos era uma tendinha Graças que a sei. foi crescendo, e foram aumentando o tamanho da tenda. Aquela casa já não vai exportar. Já Se não eu Sim, dá. não me engano, acho que eles ganharam um terreno, alguma coisa assim, para construir uma igreja. Não tenho certeza. mas Eu ouvi algo por alto, assim, esses rádio peão. trabalhos acho que são bem bonitos, assim, enquanto, né, de certa forma, traz um resgate daquilo que é nosso, né? A Uhum. gente é muito profunda, acho que naquilo que a gente faz. Então, quando eu vejo assim, né, que seja, e é poucos lugares aqui, né, que a gente tem o Arautos e tem, por exemplo, lá o Oratório São José junto com a Capela Nossa Senhora do Líbano. Então, por exemplo, são lugares Não, acho assim que que a Opus Dei é onde? é Opus Dei também, tem a Opus Dei Opus Dei. também. E, tipo assim, são poucos, São assim, vamos dizer assim, pouquíssimos. refúgios de Sim. lugares que estão, vamos dizer assim, pegam aquela tradição de uma missa mais assim e tal. Aí você fala assim, amém, mas é igual, por exemplo, né? Talvez pareça tão distante, né? Por exemplo, eu vivo dentro da Colo de Deus, e aí, tipo assim, eu tô numa missa que é, tipo assim, em latim. O padre falou assim, cara, esse menino é engraçado, porque, Ele- tipo assim, ele tá, tipo assim, ele tá lá no Riff Latim e tá, e tá dentro da Cola de Deus, que, tipo assim, vamos dizer assim, a Cola de Deus é pentecostal, né, por natureza. Mas você fala assim, esse povo doido, esse povo que fica rezando assim, esse povo que faz não sei o quê, esse povo que sai pra evangelizar na rua, assim, dessa forma mais doida. O que que te leva, tipo assim, né? Porque a gente tem que se refugiar no belo. E o Isso. descanso da gente é no belo. Então, tipo assim, pra mim lá é um descanso e também pra estar na colo de Deus, na vivência, por exemplo, que não é a missa, é um descanso também. Porque eu falo assim, cara, é igual, por exemplo, né? É igual o churros que a gente tem. Hoje a gente tem mais tarde de noite. Você chega, às vezes chega uma pessoa que às vezes nunca, sei lá, pisou em alguma coisa da igreja. Tipo assim, eu já vi gente que era evangélico indo lá no churros. Já vi gente que, tipo assim, tinha um senhor uma vez que ele foi. Como é que chama o negócio? Churis. Chures É o é que que é? uma palavra que a comunidade inventou. Então, assim, é uma palavra nossa, se você pesquisar no dicionário, tem. Mas aí é o nosso encontro mensal em Belo É Horizonte tipo um agora. grupo de oração. Isso, ele tem sido bem grande até. Não sei se a gente vai conseguir ficar muito tempo no lugar que a gente tá. Talvez o padre falou assim, a gente vai ter que dar uma mudada, que seja escola, alguma coisa, mas isso é passos para frente da missão. E a gente chega e fala assim, chega alguém que tá assim completamente assim zoado com a vida assim e chega num lugar desse, amém que Deus alcança. Que aí eu falo assim, gente, Deus alcança a pessoa num lugar desse. Às vezes você chegar igual, por exemplo, eu falo assim, a missa é uma realidade para quem já é convertido. Porque você chegar, simplesmente eu chegar e falar assim, sei lá, minha prima nunca vai na igreja. Eu chego para ela e falo assim, vamos na missa? Deus pode tocar ela na missa? Pode. Mas, tipo assim, se ela vai falar assim, nossa, que coisa às vezes monó. Se ela, por falta de compreensão, ela vai falar assim, Divertida. nossa, você tem que ficar levantando, sentando. Aí ajoelha, aí depois Não faz não tem sei o quê. compreensão da Sim, simbologia de é uma cada coisa atitude. muito que eu falo assim, igual o Scott Hahn fala, tipo assim, é uma coisa, se vocês pegassem a missa, a parte, assim, ó, parte Parte dela a parte. toda, você ia falar assim, meu Deus, que coisa linda. Mas, tipo assim, a pessoa não tem a compreensão. Sim. Vai adiantar eu chegar pra ela, por exemplo, e falar assim, vamos à missa? Aí a pessoa fala assim, aí já tem culturalmente na cabeça das pessoas que missa é algo chato, que missa é algo demorado, Demorado, e nem é demorado, porque uma repetido. hora e 15, É. uma hora e meia, gente, não é nada demorado. Mas falta catequese, tá Sim, vendo? O católico não sabe o que é a missa. sim, O católico não conhece as partes da missa, o que é celebrado, o que é feito ali. O sim, católico não sabe. não. E isso chega a ser É, desesperador, sabe? Gente, estuda, pelo amor de Deus, o que que é a missa, o que que você está vivendo ali, sim, né? É o ápice da nossa fé. É o ápice da nossa fé e aí e é nesse ponto que eu falo, né, porque a gente já está numa maturidade espiritual suficiente para buscar a missa em latim, sim. mentira, mas a grande massa E se ainda vai chegar, atrás das, nossa, foi a música dessa missa que me tocou hoje. foi. É, tem muita gente que Quando a gente, né, dentro da comunidade, a gente estuda bastante coisa. Que a gente precisa também, porque não adianta nada assim, ó, eu vou ser missionário. Tá, beleza, você vai ser missionário. Mas tá, você vai ofertar o quê? Uma vida vazia? Uma vida cheia de
Você tem que ofertar uma vida cheia de oração. E É o que se você falou Deus da te, homilia, né? A te Deus te humildade. dá um conhecimento, Deus vai te dando também, Ele vai te acumulando de dons, de virtudes, que vai fazendo também a sua vida sendo transformada. E nisso a gente acaba chegando no ponto de que, gente, vai adiantar levar a pessoa para missa? Não. Ah, eu levo a pessoa no chures. Amém, beleza. Mas a gente tem que ter uma coisa que, igual, por exemplo, hoje eu vivo uma realidade dentro da comunidade de célula. São células católicas, de fato, né? Tipo assim, uma realidade aprovada pelo Papa, já, se eu não me engano, em 2016. E hoje eu até lidero uma. Então, tipo assim, se chega para as pessoas a vivência da célula em casa. Por exemplo, se você vai chamar alguém que não é convertido, você vai falar assim, vamos num grupo de jovens, vamos num grupo de oração, a pessoa, É, 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 não sei o que. Aí você fala assim, vamos lá em casa? A gente tem um encontro lá em casa hoje, a gente junta lá e tal, não sei o que, faz umas coisas, tem um lanche, tem não sei o que, a gente partilha algumas coisas, vamos lá. A pessoa às vezes fala, ela se sente porque mais. na psicologia ela vai estar mais aberta, tipo É, assim, a isso do que, por exemplo, quando você fala igreja, é a questão, ai, vou pra igreja. Aí ela vai, às vezes tem a oportunidade, a chance de chegar e ir lá ver a realidade de vida diferente. Que eu falo assim, a gente vive uma vida diferente. Se a gente não tá vivendo, a gente tá sendo igual aos outros. uhum, Então, assim, essa vivência, assim, de coisas que são menores, que estão mais próximas, acaba trazendo as pessoas mais do que, por exemplo, eu simplesmente trazer, igual eu falei, a cultura da renovação. Amém, é uma cultura boa que engaja as pessoas na igreja, que mas traz. passa. A renovação ela traz. Mas ela Ela passa. arrebanha. Isso é muito bom. O problema é estacionar. Isso. E aí, às vezes, não, o problema é que é igual, quando a gente não progride na vida espiritual, a Sim, gente tá é isso. regredindo. Então, tipo assim, por exemplo, beleza, amém, você viveu uma experiência com Deus, você fez tal coisa e tal, deixa. Tá, e o que que você vai fazer agora? Você vai ficar só nisso? Tipo assim, e o crescimento em virtudes, e o crescimento em intimidade com Deus, no conhecimento de Deus, o crescimento de uma vida virtuosa. Porque é isso que, assim, a gente vai buscando quando a gente tá crescendo. é, Que é quando a gente tá, sei lá, parei na experiência, o negócio você falou. A gente fala assim, né? Isso está muito superficial, porque é o primeiro, Deus, a gente se atrai pelo que é externo, entra no afeto nosso, né? E aí do afeto vai para onde? Vai parar na razão e vai para a alma. Tá, beleza. Mas se você tá só no afeto, você vai viver de afeto. Então, tipo é, assim, Isso é. as coisas te afetam, aí, por exemplo, ou você tende a ser São as... orgulhoso ou isso é vitimista. tomista. São É, Tomás de Aquino fala dessa trindade. sim, aí, tipo E isso assim, é é maravilhoso. perfeito. sensacional. E aí a gente acaba, se a gente para nos afetos, a gente se torna Não, pobre. Que isso. Fica é raso. igual, por exemplo, a Marcela me xinga. Aí a Marcela me xinga e fala assim, eu não olho mais na cara da Marcela. É, Aí eu falo assim, racionalmente isso é burro, porque, tipo assim, eu É falo porque assim, a Marcela só me xingou, ela não me matou, ela não fez nada. pessoas de quarta camada. Mas tipo assim, a Marcela me xingou, tá, beleza. O que aconteceu, Marcela? O que que você tá insatisfeito? E você ter a questão de não parar no seu afeto, ou seja, aquilo me incomodou, me feriu, mas tipo assim, tá, beleza, eu vou dar um passo, vou em direção, Marcela, o que que aconteceu? Vamos resolver. Então, tipo assim, vai entrando o quê? Na sua razão. Eu não parei no meu afeto. Ai, a Marcela. ah, Ai, nossa, a Marcela não gosta de mim. Nossa Senhora. É. e aí É, você escolhe sofrer aquilo, né? sim. Também. Eu ouvi essa palavra esses dias do professor Guilherme Freire, não sei se você conhece ele, Não. mas é fantástico. Depois você segue lá, que ele é impressionante. Que ele falou assim, no mundo, o Brasil ele é diferente de tudo mesmo. Aqui a gente muda todas as coisas e o brasileiro ele vive em qualquer lugar, né? E ele falou isso, e realmente é verdade. Porque no mundo inteiro você tem o carismático ou você tem o tradicional. Aqui no Brasil Você tem criou-se a tradicional. terceira do tradismático. Ah, é que eu já. O tradismático, ele é o cara que ele é carismático em tudo, mas a missa tem que ser tradicional, a catequese tem que ser tradicional, ele fala, a formação tem que ser tradicional. Então você Sim, busca a formação e a liturgia além daquilo que é Sim. carismático, e é isso mesmo. A gente já está com 1h40 de podcast, graças. Se deixar, a gente fica aqui o resto do dia, né? Mas infelizmente Está temos ocupado. horários. E então eu queria agradecer muito, né, você, Samuel, por essa disponibilidade. Teremos outros. Pode ter certeza que eu já vi que conteúdo aqui é o que não falta.
E foi muito bom, fico muito, 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 muito feliz mesmo de ver como que você cresceu na fé, na sua caminhada. É que Deus, assim, permaneça te abençoando, te guiando nesses seus passos, que eu tenho certeza que você é uma joia na mão dele, uma ferramenta que ele vai usar Sabe, Luiz? demais, né? E assim, com certeza, é a gente que conviveu com você há mais tempo e conhecendo a sua família e tudo mais, a gente percebe que essa semente, graças a Deus, caiu foi numa terra boa, né? E que Floresceu vem, né, mais do trazendo que, frutos. né? Assim, são frutos maravilhosos. Acho que hoje a gente inverteu aqui, né, Mário? Nós dois estamos assim bebendo da sua espiritualidade elevada. E isso é maravilhoso de se dizer, de se viver. Que isso pra gente. Eu te falo que hoje eu vou embora assim. Nossa, completamente feliz e cheia. Muito obrigada mesmo, viu? Eu que agradeço, assim, né, pela participação, né? Espero voltar, porque eu gosto muito de você. Mas é gratificante, eu acho que, igual, por exemplo, muitas coisas eu sempre fiquei mais calado. Então, tipo assim, é igual, tem coisas que às vezes nem o pessoal lá de casa às vezes ouve, porque, tipo assim, eu mesmo sempre fui mais recluso. Mas, tipo assim, até isso a comunidade me fez abrir, tipo assim, seja aberto com as coisas, fale também. Porque, tipo assim, igual eu falei, Se hoje você se fecha em casa e se abre lá, né? sim, e uma questão igual, por exemplo, uma liderada hoje de célula, mesmo quando falou assim, sabe quando você falou semana passada, tipo assim, da gente postar as coisas, que às vezes a gente é um instrumento de Deus? Aí ela viveu isso. Aí eu falei assim, tá vendo o que que a gente faz quando a gente, né, se abre? E essa dificuldade eu também tenho. Eu falei assim, gente, tem que ser mais presente em rede, tem que ser mais presente em coisa, porque tá tão igual a rede, É, que aí, tipo assim, você tem que ser a diferença. Então, a gente tem que ser esse canal de diferença e por isso que eu agradeço, assim, pela participação e por vocês É também. uma honra que estar aqui. agradecemos. Né, então a gente vai ficar por aqui. Vocês não deixem de nos seguir. Se ainda não nos segue, né? Clica aí no inscrever-se, dá um joinha, compartilha este episódio. Quiser saber mais sobre o nosso apostolado, tem a nossa página www.dadivadedeus.com.br. Lá vocês vão ter todas as informações do nosso apostolado. A gente vai lançar uma formação agora. Dentro de poucos dias, se Deus quiser, a gente vai lançar a nossa primeira formação da história, dentro da história da salvação, é a história do povo de Deus, para depois lançarmos a história da nossa igreja, que continua com a história da nossa salvação, e depois a gente entra na história dos santos, depois vamos ter alguns cursos ainda na formação humana, né, das 12 camadas da personalidade, dos 4 temperamentos, enfim, tem muita coisa boa vindo por aí, mas a nossa próxima formação é a história do povo de Deus, a história do povo hebreu judeu. Tá certo? Quero agradecer mais uma vez, então, e que Deus abençoe a cada um bom restinho de mês e tudo de bom para todos. Samuel, só coloca ali, quem quiser conhecer a Colo de Deus, tem algum contato? Ó, o contato em si hoje, assim, da missão, a gente não tem. Aí acaba que, por exemplo, a gente tem o arroba Colo de Deus, né, no Então Instagram, pronto, que é tá? o geral. Aí você chega lá, vai ter 1 milhão de coisas, mas é geral. Então, Tá. assim, para procurar, às vezes a missão que seja, manda um direct lá, é, quem responder pede direcionamento para Missão Belo Horizonte. Tipo assim, as coisas, porque a gente tem, né, até um grupo no WhatsApp dos amigos da Missão Belo Horizonte, que aí, por exemplo, a gente insere as pessoas nesse grupo, que aí elas ficam sabendo das coisas que a gente tem, daquilo que a gente faz, daquilo que a gente é. Então, Então, é, ótimo. É, Muito obrigada, Samuel. E qualquer coisa também, né? Se vocês não conseguirem o contato, a Colo de Deus, entre em contato com a gente que a gente direciona para o Samuel. exatamente. E a gente coloca na descrição aqui do vídeo também o arroba da Cola de Da Colo de Deus. Deus. Se Muito quiser, obrigada. podemos colocar também o grupo do WhatsApp da Cola de Deus, enfim. E aí a gente vai se falando, tá certo? Muito obrigado mais uma vez. Obrigada. Deus abençoe. Até a fique próxima, com pessoal. Até Deus. a próxima.